big of a fan we were for Tomb Raider. Aham, sei. These new weapons have become just as iconic to her as the pistols. Não, mano, me desculpe, mas não. Não. Quer dizer que agora, só porque eu sou fã, eu não posso dizer o que eu penso? Porque vai ferir uma parcela de pessoas? Ah, passar-me o fato, né? Cadê aquele vislumbre da mulher que deveria ser? Pois é, fica o questionamento, né, gente? Até então. Bom, eu não ia comentar nada, mas só acho engraçado que com os últimos acontecimentos são dignos de comentários. E melhor, opiniões precisam ser ditas. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Railan e você está no meu canal Edward Railan. Bom pessoal, para quem me conhece pessoalmente ou quem me segue nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube, sabe que a maioria dos meus conteúdos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu compartilho, tem uma forte influência em várias coisas, principalmente em Tomb Raider e ao universo da Lara Croft. E isso até hoje nunca mudou. Mas com o passar do tempo eu vim me afastar do que chamamos de comunidade por vários motivos. E um dos motivos, né, que eu posso dizer é que se você tem uma opinião que é contrária ou não vai de acordo com o que uma parcela acha que é errado, eles te tratam como uma pessoa extremista, né? Te tratam como uma pessoa saudosista que não sabe ver o que tá na sua frente, que não se agrada mais com nada, né? Então, mas tudo bem, né? O que eu posso fazer? Essas coisas não me abalam e eu sigo minha vida. Mas vamos lá, por que eu tô gravando esse vídeo hoje? Pois é, pessoal, esse vídeo aqui é mais como um desabafo pessoal com relação a tudo que tem acontecido com relação à franquia. É um desabafo daquilo que eu sinto, né, daquilo que eu tenho vivido em relação à franquia, que eu acho que tá muito defasado. Tem coisas que não dá mais pra aguentar. E eu fico pensando, será que é só eu que tô pensando dessa mesma forma? Não sei. Mas caso você esteja vendo esse vídeo e tenha as mesmas opiniões que as minhas, legal, isso significa que a gente tem muita coisa em comum. Mas por acaso você não concorde, não significa que você é superior ou que eu seja inferior e vice-versa. Só mostra que somos pessoas diferentes. E tá tudo bem. Então, pessoal, não é de agora que eu tô sentindo esse descontentamento com relação à franquia. Muita coisa assim que eu venho venho acompanhando e, sinceramente, não dá mais pra aturar certas coisas não, viu? E talvez você esteja aí do outro lado perguntando, mas por que Railan tá sentindo esse fardo ser fã de Tomb Raider? Pois é, pessoal. É uma sequência de acontecimentos. Se vocês querem mesmo saber o que está acontecendo, segure-se na cadeira, crianças. A jornada vai ser longa. Vamos recapitular. Em 1996, Tomb Raider foi lançado e revolucionou o gênero dos jogos de ação e aventura. Lara Croft, a protagonista, se tornou um ícone instantâneo. Esse primeiro título foi inovador por trazer uma mistura de exploração, quebra-cabeças e combate, enquanto Lara buscava o skill através de ambientes 3D impressionantes para a época. O controle da câmera, os saltos precisos e a mecânica de plataforma criaram um desafio que marcou uma geração. Mesmo com os gráficos simples, a atmosfera imersiva e o design de níveis complexos garantiram o sucesso do jogo. A sequência chegou apenas um ano depois, em 1997. Tomb Raider 2 expandiu o mundo da Lara com mais ação, novos cenários e a icônica Mansão Croft, onde os jogadores poderiam explorar e treinar ainda mais. A busca pela adaga de Xian trouxe inimigos mais variados e mecânicas mais polidas. Foi aqui que Lara passou a ser vista também como uma lutadora, com mais ênfase no combate, usando armas como a granada. Esse jogo consolidou o status de Lara como um dos maiores nomes dos videogames. Tomb Raider 3 chegou em 1998, trazendo ambientes ainda mais diversificados e desafios mais difíceis.
A trama agora girava em torno de artefatos alienígenas e Lara explorava desde as selvas da Índia até o gelo da Antártica. O jogo introduziu novos veículos, mais opções de movimentação e um sistema de escolha de rota, permitindo mais liberdade ao jogador. Foi um título mais complexo e desafiador, mas muitos fãs apreciaram esse nível extra de dificuldade. Em 1999, Tomb Raider: The Last Revelation trouxe um tom mais sério à franquia. A história se aprofunda na mitologia egípcia, com Lara acidentalmente libertando o deus Set, iniciando uma corrida contra o tempo para corrigi-lo. Os gráficos foram melhorados e o jogo focou mais na exploração e na resolução de puzzles. O final dramático, onde Lara aparentemente morre, foi um ponto de grande impacto, deixando os fãs intrigados com o futuro da franquia. O que aconteceu com Lara? Após o final chocante do jogo anterior, Tomb Raider Chronicles do ano 2000 trouxe uma abordagem mais nostálgica. Contado como uma série de flashbacks, o jogo revisita antigas aventuras de Lara enquanto amigos compartilham suas memórias sobre ela. Embora não tenha trazido grandes inovações, é uma espécie de tributo à personagem com foco em suas histórias passadas. Esse foi o último jogo usando o motor gráfico clássico da série. Ao chegar em 2003, The End of Darkness foi um título mais ambicioso até então, mas infelizmente acabou sendo marcado por problemas técnicos. Lara retorna misteriosamente após os eventos de The Last Revelation, agora envolvida em uma trama de assassinatos e conspirações sombrias. O jogo tentou incluir elementos de RPG e um tom mais maduro, mas sofreu com controles rígidos e uma jogabilidade mal polida. Apesar das falhas, End of Darkness tinha um potencial narrativo interessante que acabou não sendo totalmente aproveitado. Após a recepção negativa de End of Darkness, a franquia foi revitalizada em 2006 com Tomb Raider Legends. O jogo introduziu um novo motor gráfico e controles modernizados, trazendo de volta a agilidade e o carisma de Lara. A trama foca na busca por respostas do paradeiro de sua mãe e pela lendária espada Excalibur. E o ritmo do jogo se equilibra entre ação, exploração e puzzles. Legend foi uma renovação em comparação ao seu antecessor, resgatando a popularidade para a série. Em 2007, para celebrar os 10 anos da série, Tomb Raider Anniversary foi lançado como um remake do primeiro jogo. Com base na jogabilidade de Legend, o remake trouxe os clássicos cenários de Tomb Raider para a nova geração com gráficos melhorados e controles refinados. Foi uma maneira de introduzir os novos jogadores ao início da saga, ao mesmo tempo em que se homenageava o legado do jogo original. Lançado em 2008, Tomb Raider Underworld, Submundo em tradução livre, continuou a narrativa de Legend focando na mitologia nórdica, martelo do Thor e na busca da Lara pelo paradeiro de sua mãe. O jogo foi elogiado por seus gráficos avançados e cenários vastos e permitiam mais liberdade de exploração. As animações de Lara foram melhoradas e a jogabilidade se tornou mais fluida. No entanto, alguns bugs e problemas de design prejudicaram um pouco a experiência. Em 2013, foi o ano do reboot total da franquia. O jogo mostrou uma Lara mais jovem e inexperiente, lutando pela sobrevivência em uma ilha misteriosa. Com um tom mais sombrio, essa versão reimaginou Lara, uma sobrevivente em informação. O jogo focou na sobrevivência, em exploração, crafting e combate brutal, e foi aclamado por sua narrativa forte e visual impressionante. Esse reboot modernizou a franquia para uma nova geração de consoles. Lançado em 2015, Rise of the Tomb Raider leva Lara a novas alturas, colocando-a em uma nova jornada perigosa pelas montanhas da Sibéria. O jogo foi aclamado por expandir a exploração, oferecendo ambientes ricos em detalhes cheios de segredos, tumbas antigas e missões paralelas. O jogo introduz o vasto e detalhado mundo aberto, onde a exploração se torna tão importante quanto a ação. Com novas habilidades de sobrevivência e um sistema de criação de itens aprimorado, agora o jogador mergulha mais fundo na busca de Lara por respostas, agora lidando não apenas com o passado da sua família, mas com forças místicas e inimigos implacáveis. E finalmente Shadow of the Tomb Raider de 2018. Conclui a trilogia de origem de Lara Croft. A história foca em Lara enfrentando as consequências de suas ações,
enquanto tenta impedir um apocalipse maia. Lara se vê forçada a confrontar suas próprias falhas enquanto o destino do mundo está em jogo. A aventura mergulha nas profundezas da selva peruana. O jogo introduz uma jogabilidade mais furtiva e um ambiente mais desafiador, onde o perigo espreita em cada canto e as tumbas desafiam tanto a mente quanto o corpo. Embora tenha recebido críticas mistas, especialmente em comparação com os 2 jogos anteriores, Shadow oferece uma conclusão impactante, mostrando uma Lara mais madura e ciente do peso das suas decisões. Então, pessoal, acabamos de passar pela recapitulação de todos os jogos da franquia lançados até hoje, desde o primeiro até o Shadow. Eu não estou incluindo os spin-offs no momento, mas mais à frente a gente vai comentar sobre eles. Então, pessoal, a partir de agora eu vou começar a falar sobre algumas ações polêmicas relacionadas com a franquia e eu vou comentando a respeito disso, beleza? Bom, para quem não sabe, né, a Eidos, juntamente com a Core Design, que era a desenvolvedora do jogo, estavam planejando somente um jogo, que foi Tomb Raider 1. Mas o sucesso foi tão absoluto que a Eidos queria novos jogos. Então, foi lançado o 2, o 3, o 4, o 5 e, consequentemente, o 6. Mas por que, né, que deu todos esses problemas? Sabemos que anos após anos sendo pressionados, né, a lançarem um jogo por ano, a Eidos passou por um aperto por pressionar mais ainda a Core para adiantar o lançamento do End of Darkness, mesmo com todos os problemas relacionados no jogo. O problema foi que, com esse aperto de adiantamento, eles não tiveram uma outra alternativa a não ser tocar o barco, ou seja, ceder os direitos da Core a Crystal. E nisso que começou, né, todos os problemas relacionados. E por muitos motivos, né, muitos fãs da franquia não gostaram dessa troca. E isso não é de agora. A gente vai analisar algumas coisas a partir de agora. E eu peço que você tenha uma mente aberta. E se você quiser debater depois, só colocar aí nos comentários, beleza? Ao iniciar nossas análises, vamos começar com o site Ars Technica, onde está escrito um artigo do início à ascensão e a queda da Core Design. O título do artigo diz o seguinte: parecia um assalto, Tomb Raider e a queda da Core Design. Em suas palavras, os desenvolvedores contam como as coisas ficaram grandes demais, rápido demais, levando ao fechamento do estúdio. A gente vai verificar algumas falas durante esse arquivo, mas se você quiser ler esse artigo na íntegra, eu vou deixar o link nos comentários, tudo bem? Logo nas primeiras linhas, a gente tem as seguintes frases: a casa que construiu Tomb Raider estava no topo do mundo em 1998, logo depois de 2 sucessos de bilheteria que acabaram acumulando cerca de 15 milhões de vendas. Entre eles, a Core Design e a sua empresa controladora Eidos se preparam para lançar uma terceira aventura para a estrela Lara Croft. Croft rapidamente se tornou um ícone não apenas da crescente e madura indústria dos jogos, mas também da cultura popular. A desenvolvedora de Tomb Raider, Core Design, parecia intocável, com Lara a tiracolo, e foi graças ao imenso sucesso da franquia que a editora Eidos tinha acabado de ser nomeada a empresa de crescimento mais rápido do mundo no Fórum Eletrônico Mundial de 98. O estúdio recebeu uma licença para desenvolver jogos Sega Genesis antes de qualquer outro desenvolvedor britânico. Em 90, montou seu próprio negócio de publicação e distribuição. A Core logo se estabeleceu como uma das produtoras mais fortes de jogos Amiga e Sega CD. A estrutura organizacional da Core durante todo esse tempo foi bastante frouxa, e nenhuma mudança de propriedade teve qualquer efeito na autonomia da empresa. Abre aspas. Tínhamos muita liberdade, observa Roberto Cirillo, um artista que trabalhou na Core de 92 até a separação de 2003. Para mim, sempre pareceu mais um lugar onde as pessoas talentosas se reuniam para mostrar suas ideias e habilidades de desenvolvimento de videogames do que um escritório de trabalho real. Esses aqui são os membros oficiais da Core na época de 90. A atmosfera dentro do estúdio parecia mais com um coletivo de programadores de quarto do que com uma empresa profissional com escritórios. E o prédio em que trabalhavam só aumentava o sentimento. Eles não se preocuparam com documentos de design ou qualquer planejamento real. Também observa Nathan McCree, compositor e design de som na Core de 93 a 97.
Todos simplesmente jogaram coisas no jogo o mais rápido que puderam e de alguma forma fizemos tudo funcionar. Não havia uma hierarquia real, diz Andy Sandhan, design de níveis e roteirista do Tomb Raider 3 ao 4. Até mesmo os testadores podiam colocar suas ideias e serem ouvidos. Um bom exemplo das permissões criativas que eles nos deram foi que eu escrevi o roteiro onde matei a Lara. Efetivamente, nós criamos o roteiro porque estávamos ficando muito cansados de fazer Tomb Raider por Tomb Raider. Então decidimos matar a Lara. Não sei se realmente contamos a Jeremy, mas Jeremy ficou perfeitamente feliz com isso. Embora a atmosfera fosse frequentemente solta e casual, também podia ser altamente estressante. Vi várias pessoas saindo daquele prédio parecendo muito cinzentos por não terem dormido 72 horas, se sentindo bastante mal. Havia camas de acampamento em vários lugares ao redor do prédio onde as pessoas dormiam. Muitas pessoas dormiam sob suas mesas ou em suas cadeiras. Nathan se lembra de uma atmosfera familiar que se estendeu até os primeiros anos de Tomb Raider, que os mantinha todos juntos, com 25 a 30 deles indo regularmente para pubs. Mas conforme o estúdio foi crescendo, pessoas de fora mudaram o equilíbrio. Estávamos contratando grupos de pessoas por vez, como 3, 4 ou 5 pessoas que vinham de outra empresa. É claro que todos eles seriam encarregados de fazer algo, então formaria seu próprio pequeno grupo. A vibração familiar feliz começou a desaparecer. Eu acho que você definitivamente podia sentir uma distinção entre o tratamento da equipe Tomb Raider e qualquer outra equipe. Lembra Cirilo? A equipe de Tomb Raider, especialmente depois que o criador original Toby saiu, rapidamente se tornou um elenco fechado dos poucos eleitos. Mas isso sugere que houve uma tensão quase imediatamente quando os cheques de royalties de Tomb Raider começaram a chegar. Estávamos fazendo vários projetos na época, e os caras que não estavam na equipe de Tomb Raider ficaram um pouco ciumentos e invejosos. A equipe de Tomb Raider estava recebendo bônus bem grandes, então havia muita inveja sobre isso. E isso causou um pouco de inquietação na empresa. As pessoas estavam se sentindo pouco amarguradas porque não estavam no projeto Tomb Raider. Aí você imagina, com tudo isso que aconteceu, né? A gente vê o estrondoso que Lara teve. Ela chegou do nada, não teve muita divulgação. Só depois, quando foi enviado uma demo para E3, as revistas, todo mundo ficou interessado. Aí imagina um boom na cabeça desses caras. Meu Deus. Tivemos a 3DFX chegando com uma de suas placas de vídeo, e eu coloquei Tomb Raider para trabalhar nela. Então, de repente, era essa coisa que rodava super bem, incrível e parecia ótima, como diz Hammery. Tomb Raider saiu direto para o topo das paradas de venda, com então notáveis 2,5 milhões de vendas em seus primeiros 12 meses no mercado. Cara, isso é muita coisa. Pensa, um ano de 96, um tiro no escuro, ninguém esperava nada, só foi uma ideia que foi criada e do nada o seu produto estava super valorizado. Vocês têm noção disso? O apelo sexual de Lara Croft, apoiado com força e inteligência, se encaixava perfeitamente com o movimento de poder feminino inspirado nas Spice Girls na época. O visionário de Tomb Raider, Toby Gard, o animador que criou Lara e criou seu conceito inicial do jogo, estava infeliz. A ideia era criar uma personagem feminina que fosse uma heroína, sabe? Legal, controlada, no controle, esse tipo de coisa. Ele disse a Gama Sutra em 98, mas a Eidos enfatizou o apelo sexual da Lara no marketing, colocando-a em poses provocantes e roupas reveladoras em pôsteres e anúncios. Ela foi além de uma simples caricatura de uma mulher atraente no estilo de história em quadrinhos para parecer algo mais carnal e vulgar. Aí você percebe, não foi da Corey essas tomadas de decisão, foi da Eidos, porque o belo vende, se é que vocês estão me entendendo. A gente pode tirar isso nos anos 90 daqui do Brasil, como era, né, as programações brasileiras. Meu Deus, era uma loucura só. Ainda no artigo, o marketing naquela época era muito barulhento. Cafajeste mal tinha contato com os videogames que tinha a tarefa de vender. Também era separado dos processos dentro da Core. Abre aspas. O marketing era visto como um bando invisível de imbecis que sempre ficava fazendo esses pedidos idiotas que não podíamos atender. Lembra Sadhan. Acho que nunca conhecemos ninguém do marketing. O marketing era uma coisa invisível que só estava lá para nos irritar quando estávamos no meio de uma crise. Ainda no artigo, fala que o Toby Gard, ele tinha uma visão de como o Tomb Raider seria comercializado, né? A sua ideia para Lara
seria de que ele iria transmitir em pôsteres estilo filme e material de marketing elegante, uma era mais sofisticada. Abre aspas. Ele apresentou essas ideias para Eidos e os caras do marketing da Eidos basicamente disseram: o quê? Vai embora, homenzinho, diz Hammery. Não estamos interessados. O que você está fazendo aqui? Esse é o nosso trabalho. E ele ficou tão pé da vida com isso, ele não conseguia deixar isso passar. E a partir daí, houve uma atmosfera venenosa na sala, com Garge e o programador Paul Douglas de mau humor o tempo todo enquanto planejavam sua saída. Depois de alguns meses incapaz de lidar com isso por mais tempo, Hammery pegou seu computador e foi até a equipe de Tomb Raider 2. Abre aspas. Toby apareceu 1 ou 2 semanas depois e me pegou e a Heather e disse: Ei, tem gente falando comigo, você está interessado em sair? Eles escolheram ficar, ansiosos para ver mais dos grandes cheques de royalties, que chegavam todo mês e para preencher a sequência com as mais ideias que eles não conseguiram colocar no Tomb Raider original. Abre aspas. Então ele foi embora, lembra Hammery. 1 semana depois, ele e Paul desapareceram. Mas os problemas só estavam começando. No final de Tomb Raider 2, nós basicamente pensamos que era isso, terminado. Estávamos um pouco esgotados. Os deuses que estão na Eidos decretaram que havia outro Tomb Raider no PS1. No entanto, seria lançado naquele ano, feito por outra equipe na Core. Com isso, os membros da equipe principal de Tomb Raider 2 perderam a paixão pela série. Eles saíram e fizeram o Project Eden, que não teve sucesso, enquanto a nova equipe foi forçada a fazer 3 Tomb Raiders em tantos anos. Cada um desses jogos foi criticado por uma série de problemas que eram inevitáveis em reviravoltas tão apertadas. Tomb Raider 3 foi considerado muito extenso e muito difícil por uma empresa cada vez mais inconstante. O foco de Tomb Raider 4 The Last Revelation no Egito foi um passo muito pequeno na direção certa. E Tomb Raider 5 Chronicles foi rotulado como um lucro superficial e sem inspiração. A máquina de fazer dinheiro de Tomb Raider sobreviveu a tudo isso mais ou menos intacta. Quando Chronicles foi lançado, outra nova equipe havia passado um ano trabalhando em um 6º Tomb Raider. Este finalmente dando o salto para o PlayStation 2. The Angel of Darkness foi um desastre completo. No entanto, não apenas por causa de problemas com o desenvolvimento no PS2. Como eles tinham um kit de desenvolvimento do PS2, um conceito era efetivamente Lara visitar todas as principais cidades do mundo que são construídas no estilo GTA, lembra Sandringham, que deixou a Core em 2001. Abre aspas. Quando olhamos para isso, pensamos, isso não pode funcionar. Precisamos entrar imediatamente e cortar 90% desse conteúdo, caso contrário você está ferrado. A engine teve que ser jogado fora e ligada novamente enquanto a história conceito foi dividido. The Angel of Darkness seria uma série por si só, completa, com uma série derivada estrelando outro personagem, Curtis, e finalmente devastada por grandes cortes e remendos que duraram um último ano de desenvolvimento que consumiu quase toda a empresa. Longas horas contribuíram para uma atmosfera de trabalho desmoralizante, piorada pela política e pela incerteza. Reuniões regulares de Jeremy e Adrian gritando colocavam uma nuvem de depressão sobre as cabeças das pessoas, com medo de perder o emprego. E Smith diz que aqueles nas trincheiras tinham pouco ou nenhum conhecimento das pressões que estavam sendo impostas à gerência do Core. Abre aspas. Acho que eles provavelmente queriam nos proteger disso, diz Smith. Acho que eles deveriam ter nos protegido de parte disso. Mas eles deveriam ter usado isso também como um achado para as pessoas se certificarem de que elas fizessem a sua parte. Desconexões bugs à parte, The Angel of Darkness ainda vendeu respeitáveis 2,5 milhões de cópias no mundo todo, mas a Eidos estava farta. Fazendo o melhor para distanciar a editora das críticas ruins e da reação pública negativa, a gerência da Eidos decidiu que a melhor jogada de controle de danos era dar a franquia Tomb Raider a um de seus estúdios americanos mais confiáveis, a Crystal Dynamics. A equipe da Core ficou muito chocada. Eles simplesmente pegaram e correram, lembra Hammery. Parecia um assalto. Honestamente, parecia que tinham sido assaltados e a coisa tinha sido roubada. Hammery tinha acabado de retornar ao estúdio depois de vários meses fora. Ele se lembra do sentimento na Core, sendo de alívio por ter o projeto de pesadelo lançado. Eles esperavam ser capazes de juntar os pedaços, seguir em frente e aprender com os erros. Mas a Eidos tinha outras ideias. Acho que Jeremy tinha feito inimigos o suficiente para que as facas fossem afiadas na sede da Eidos.
Eles simplesmente o expulsaram. A empresa se dividiu ao meio, com os irmãos Smith levando uma metade com eles para o Circle Studio, enquanto a outra metade virava para ver o que aconteceria em seguida. Corey estava se recuperando da separação, com a saída da gerência e o envio de Tomb Raider para o outro lado do Atlântico. A equipe restante não tinha direção. Além disso, eles ficaram atordoados. Parecia que tínhamos cometido um erro. E se arrastar assim foi horrível. Para uma empresa que cometeu um erro, diz Hummery. Foi um choque tão grande que não teríamos a chance de fazer nada a respeito. Nós produzimos esses 6 jogos enormes e que renderam tanto dinheiro para a Eidos e mantiveram a Eidos à tona. E no momento que tivemos o menor deslize, fomos baleados na cabeça efetivamente. Então, né, pessoal, a gente lê aqui. Corey passou de intocável a produto danificado no espaço de desenvolvimento de um grande jogo em circunstâncias difíceis. Ou seja, você pisou na bola, você é descartado. Você fez algo extremamente rentável, algo totalmente inovador e simplesmente você foi jogado de escanteio. É muito... Nossa, mano, meu Deus. Aí você percebe toda essa questão e por conta desse erro, né? As pessoas começaram a tratar a Corey totalmente diferente. Claro, tinha outras pessoas, né, tocando o barco, já não era aquela Corey que a gente conhecia no início, mas ainda assim era a Corey Design. E a gente lê aqui, e Danger of Darkness foi adiado tantas vezes e perdeu algumas entregas específicas importantes por uma margem estreita. E o estúdio foi consequentemente considerado problema. Éramos vistos como um tipo de cowboy age renegado, enquanto os estúdios americanos como Epic, Electronic Arts, Crystal Dynamics eram um novo modelo de profissional. Continua Santihan. Ele acrescentou que esses desenvolvedores tinham a reputação de entregar no prazo e dentro das especificações com colaboração próxima com o marketing. Abre aspas. Enquanto nós ainda éramos o tipo de cowboy que estava brincando com a criatividade e experimentando coisas. O futuro era corporativo. Era atingir marcos e metas de expansão que se encaixavam com planos de marketing e grandes franquias. E sem uma franquia, os dias da Corey estavam contados. E aqui foi ressaltado que Hummery, que logo que se tornou gerente do estúdio em 2004, ele tinha o último as na manga, ele tinha uma ideia. Um dia, os programadores Richard Morton e Phil Campman mostraram a ele o motor para Free Running, que era um jogo de corrida e salto em desenvolvimento. A dupla disse que eles poderiam fazer outro Tomb Raider com a tecnologia. Eu já estava brincando com a ideia, pensando que já estava chegando ao 10º aniversário, diz Hummery. Ele notou quão bem o remake de 2002 da Capcom, o Resident Evil, foi recebido. Ele juntou as peças na cabeça e lançou a Eidos SCI. A SCI assumiu a Eidos em 2005. Eles adoraram, então uma equipe de veteranos de Tomb Raider na Corey começou a refazer o jogo original na nova engine. Estava indo bem, lembra Hummery. Tanto a aparência quanto a jogabilidade eram ótimas. Mas a Crystal Dynamics não queria a Corey de volta. E o estúdio americano construiu uma demo rival. Abre aspas. Eles convenceram qualquer que fosse a política em SCI que fazia mais sentido manter tudo em um estúdio. Manter a franquia em um só lugar. Então a nossa foi morta. E você nunca teria ouvido falar se não tivesse vazado por alguém. Vocês lembram, né? E teve o vazamento desse Tomb Raider. Que seria os 10 anos, né? Seria o anniversary do primeiro jogo. E que foi vazado. Nossa, gente. Meu Deus. E isso aqui, pessoal, eu me lembro muito bem no canal do Seth Mackenzie. Vou até colocar aqui no canal dele. O que ele falou sobre tudo isso que aconteceu na SCI, a Eidos, Crystal Dynamics e tudo como aconteceu. Preste atenção no que ele vai falar. In 2006, Core Design pitched a remake of Tomb Raider 1 to SCI, the company who absorbed Eidos but continued to trade under the Eidos name, and they actually greenlit it. Crystal caught wind of this and went running to Eidos/SCI behind Core Design's back to convince them to cancel it and keep Tomb Raider in one place under Crystal. Eidos allowed Crystal to develop their own Tomb Raider 1 remake for 6 months unbeknownst to Core, so Eidos were devious enough to have 2 developers essentially making the same game, with Crystal knowing, but not Core knowing. Core did not know about the Crystal Dynamics project when they were suddenly told to stop development. They only found out they'd been strung along and Crystal had their own remake, which is the one that exists today, the same week as the general public got the announcement. After Legend released, an employee of Crystal had something scoldingly mean-spirited to say on his blog. Quote, "This is hilarious. When I first heard it, I thought it was a joke.
In a last-ditch effort to remain a company, they were hard at work trying to take a project right from under our noses. You can imagine that most of the staff here at Crystal were not too pleased by the move, and we would have been downright fucked if we lost that IP. But luckily, SCI did not bite on the project, and Core has recently been bought out by Rebellion. They probably spent 6+ months developing this half game, and in the end, nothing comes from it. I love it, serves them right. And anyway, after Angel of Darkness came out, who wants Core to handle any project anymore? Especially Tomb Raider, they beat it into the ground. End quote. Damn. Granted, it's only a blog post saved on a forum before the blog itself was taken down, which even Google's cache no longer retains, so feel free to discount it, but I doubt it's been made up as it does corroborate the events. Unfortunately, the scrambled together nature of Crystal's remake shows... Pois é, pessoal, vocês viram aí, né? Como é que são as coisas. Bora voltar pro artigo. A história mal acabou, no entanto. Core Design pode estar morta, mas tanto Tomb Raider quanto as maquinações que ele pôs em movimento continuam a dominar as indústrias de jogos hoje. Tomb Raider foi o campo de testes para uma abordagem de franquias de jogos de mercado de massa que sobrevive até hoje. As quantias impressionantes de dinheiro sendo gastas em marketing e desenvolvimento no desenvolvimento de jogos de AAA fazem dele um negócio avesso a riscos e movido a sucessos em uma escala colossal. Os AAAs agora têm que cumprir datas de entrega por causa de suas campanhas de marketing, diz Sandham. Isso começou a acontecer conosco, mas agora com algo como Assassin's Creed Unity, há algo como 27 bilhões de libras gastas em marketing e, consequentemente, eles têm que cumprir suas datas de entrega ou seus marcos ou mestres de ouro. Os planos de marketing para os jogos AAA são manipulados até o dia e definidos como meses ou anos de antecedência. Então, jogos que não são finalizados a tempo são lançados com grandes bugs e falhas, como no caso da tão comentada Trífera, Drive Club, Assassin's Creed Unity e Halo The Master Chief Collection. Cada um foi eviscerado por jogadores e críticos que não estavam dispostos a aceitar seus lançamentos instáveis. E agora, uma consideração aqui, eu acho interessante o que eles falaram. Se a Core tivesse tido espaço para respirar, Tomb Raider 3 teria sido um exclusivo do PlayStation 2, lançado junto com o sistema, e Tomb Raider 4 provavelmente não teria surgido até o início da era do PlayStation 3. Teria mantido Lara emocionante e relevante, talvez tirando o vento das velas de Nathan Drake. Nunca saberemos porque a Eidos, assim como empresas como Activision e Ubisoft, estão fazendo hoje, priorizando lucros e de curto prazo, em vez de resiliência de longo prazo. E isso aqui, gente, eu acho interessante isso. Por exemplo, vamos tirar a Naughty Dog com The Last of Us, né? É um jogo que foi lançado, se não me engano, em 2012, 2013, o primeiro jogo. E demorou anos para ter o segundo jogo. E podemos ver que foi um salto gigantesco, né? Tanto em questão narrativa, desenvolvimento de personagem, gráficos, tudo. Teve muita melhoria. Mas teve problema com... Muita gente reclamou por causa da história da Abby. E isso, aquilo, outro, sabe? Eu sei do problema com relação a apego a personagens. Isso eu sei. Mas a gente não pode negar o quanto a narrativa, a história, tudo isso foi melhorado. Foi algo que não foi como Tomb Raider. Um ano após ano sendo lançado um jogo. E não teve modernidade, não teve avanço gráfico. Então, vocês verifiquem a discrepância de tudo isso, não é? Ao promover o Tomb Raider Legend, o pessoal do Artist, esses foram os tipos de comentários que eles falaram. What do you have to say to anyone who may have lost faith in the Tomb Raider series? Well, first of all, I understand. You know, you played 6 games in a row and they were all kind of the same. E? Espera. 6 jogos iguais? Mano, você jogou os jogos pelo menos? Mano, eu acho que não, hein? The interactions you have in those tombs, it's less about pulling a switch in one room and then running to a door 5 rooms away. Her gear is all visible on her. She comes in with her pistols. You don't put 5 million weapons into her backpack. We and everybody else still thought that Lara was cool. We were just frustrated with the game. Peraí. Quer dizer que o lance aqui é criticar o que já tinha sido feito e taxar o seu produto como superior? Ah, faça-me um favor. Vocês nem são os criadores originais. Respeito pela franquia e os desenvolvedores seria o mínimo que vocês precisariam fazer. Então tá.
Outra coisa que Crystal fez, né? Agora temos aqui a biografia revisada de Lara Croft por Crystal Dynamics. Ok. Vamos descer um pouquinho aqui. Vou até dar um zoom. Aqui, ó. Bem nesse parágrafo. Previsivelmente, houve uma série de biografias não oficiais impressas sobre a jovem condessa, que atribuem feitos selvagens e fantásticos às suas façanhas, que vão desde a descoberta de dinossauros vivos no Congo até a infiltração na infame Área 51. A linha oficial do Croft Estate para essas obras é simplesmente que, abre aspas, esses livros são uma podridão total. Obras vergonhosas e inúteis de ficção total. Vejamos aqui, ficção inútil? Até onde eu sei, ficção te dá uma liberdade de criação. Se a Lara foi ou não pra algum lugar, né? Óbvio que seria mérito da personagem. Ou melhor, de quem escreveu a personagem, né? Ah, mas Lara não foi para a Área 51? Mas, gente, vocês ao menos sabem o que se passa no Tomb Raider 3? Parece que não, hein? Pelo amor de Deus, viu? Ok, né, pessoal? Agora, uma curiosidade ainda sobre Legend. Vasculhando algumas coisas em alguns canais no YouTube, né? E tentando entender certas coisas, eu descobri que há 2 modelos da Lara do AOD soterrados na área do Peru. Vocês acreditam nisso? Aí eu fico, meu Deus, como que isso foi para lá? Eu sou aquele tipo de pessoa que não acredita muito em coincidência, viu? Então, eu deixo algumas perguntas. O que significa para vocês? Morte à Era Clássica? Coincidência? Acho que não! Sei, hein? Eu vou deixar em aberto para vocês pensarem aí, hein? Ainda falando sobre o Legend, na época em que ele foi lançado, muitos jogadores dos clássicos sentiram que ele não foi uma versão modernizada da forma clássica, sabe? Mas uma versão diluída. Agora, avançando um pouco mais no tempo, em 2021, na Holanda, uma exposição criada e aprovada pela Crystal, chamada O Mundo de Lara Croft, onde em uma tela sobre a, abre aspas, evolução da personagem foi chamada de troco sexista. Ainda nessa mesma tela, diz que a sua versão reiniciada era mais realista, tendo como base o contexto do modelo de Lara antigamente. Vamos ler o que quer dizer. Lara Croft continuou a evoluir, assim como os próprios jogos Tomb Raider. A última série de reinicialização começou em 2013, apresenta uma jovem engenhosa que impõe respeito não apenas pelo que ela faz, mas também porque ela é como pessoa. A personagem de Lara é desenvolvida de forma mais profunda. Em alguns momentos, a ex-rainha do gelo britânica, na visão do criador Toby Gard, depois a gente comenta sobre isso, até consegue mostrar alguma vulnerabilidade e insegurança. A aparência de Lara também mudou ao longo dos anos, tornando-a cada vez menos uma modelo sexista. Ela finalmente assumiu uma forma mais crível e realista. O que não mudou foi sua tenacidade e desenvoltura. Ainda havia ruínas para explorar, quer Lara estivesse insegura ou não. Sei lá, gente, eu fico pensando aqui, né? Esses tipos de fala que esse pessoal tem se dá pela forma da Lara ser atlética, os seios acima da média, sabe? Essas coisas. Eu fico assim, gente, um personagem de ficção que não existe, tendo a sua personalidade, corpo e atitudes canceladas. Pois é, né, gente? Onde foi que a gente chegou, né? E eu ainda fico parando pra analisar. O live action do Scooby-Doo, um dos melhores live actions já feitos, e não só eu que digo isso, tá? Eu acho que muita gente concorda comigo. Vamos reparar na personagem da Daphne, aquela donzela em perigo, né? Que a gente sempre via nos desenhos e tal. A gente vê que ela é uma personagem bonita. Enfim, só tá ali pra ser bonita. Mas no live action, o que aconteceu? Fizeram dela algo muito mais que a beleza. Ela luta, ela é engraçada, ela é esperta e ela é feminina. Coisa que tem faltado ultimamente na personagem, né? Na Lara, no caso. E eu faço a seguinte pergunta. Por que uma personagem com todos os atributos da Lara começou a ser tão atacada, e principalmente quais os motivos para isso? Ah, você pode estar dizendo, Elan, a supersexualização. Ah, eu sei que existe uma problemática, né, da supersexualização e a objetificação do corpo de alguém. Mas, de novo, estamos falando de um personagem fictício. É difícil entender isso? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. O mais interessante é que quando a Crystal assumiu a franquia, foi quando a Lara começou a utilizar biquínis e roupas mais sexys na franquia. Nem mesmo a Corey fez isso nos jogos principais.
Mas a Chloe fez material de divulgação em marketing também, incluindo as HQs que a Lara veste esse tipo de roupas. Sim, eu sei, mas isso não anula o fato de que não havia presença desses conteúdos nos jogos principais. Presta atenção, estamos falando no quesito jogos. Entendeu ou quer que eu desenhe? Sobre essa situação aqui, a ex-rainha do gelo britânica na visão do criador Toby Dart. Bom, gente, pra completar, não foi Toby que falou isso. Foi simplesmente Andrew Dovich, que foi o design sênior no Tomb Raider de 2013. Estão me entendendo? Então, tem muitas discrepâncias. Não sei se é a Crystal, o pessoal lá que gerencia a Crystal Dynamics, mas eles esquecem. O Andrew falou no tweet de 14 de dezembro de 2014. Fãs da série ainda preferem Lara como uma rainha do gelo que ainda é controlada com um controle instantes. Ai, gente, olha, é cada uma. Então tá, né? Como se não fosse suficiente, a escritora e roteirista dos jogos Reboot de 2013 falou a mesma coisa sobre Lara ser rainha do gelo intocável. Que legal, né? Quanta consideração. A matéria diz o seguinte: a reinvenção de Lara Croft foi torná-la menos uma rainha do gelo intocável, diz a escritora. Na matéria diz o seguinte: queríamos manter as características que os jogadores associam a Lara, mas retroceder para o ponto em que estava bem abaixo da superfície, explicou Pratchett. Ela não está consciente do que é capaz de fazer. O jogo traz as características à tona. Pratchett disse que a reputação de Lara como uma rainha do gelo intocável era algo que ela queria superar. Ai, gente, olha, mais uma vez, sério, atingindo o Tomb Raider clássico. Claro, né, o que é totalmente errado, deturpado e totalmente ignorante. É só verificar, gente, não é difícil, dá um Google aí, só verificar as cutscenes da trilogia original, Lara se assustando, tenta empatia por um monge que tá sofrendo as mãos da panda do Marco Bartoli, ou ela sendo traída por Willard, caindo, se machucando. Enfim, são várias cenas onde a gente pode ver a essência da Lara, mas né? Ela é uma rainha do gelo intocável mesmo. E vamos falar sobre biografias, né? Falamos a biografia que a Crystal escreveu, né? Datilografou lá. Nossa, fui longe, hein? Enfim. Originalmente, Lara, ela é deserdada da família Croft após querer viver aventuras e não ter uma vida baseada na aristocracia britânica e ter um casamento arranjado porque seus pais querem. Aos 21 anos, ela sofre um acidente no Himalaia e isso gerou nela um motivo, uma paixão para viver aventuras perigosas. E com isso, ela começou a escrever e vender livros baseados em suas próprias aventuras. Sim, gente, Lara Croft não é rica como todos pensam. Já no primeiro reboot, lá em Legend, a Lara herda a riqueza e a mansão após a morte de seus pais. Seu amor e paixão pela arqueologia se dá porque seus pais eram arqueólogos. E nisso foi despertado também nela, e ela segue os passos deles. E com isso, o primeiro drama familiar foi introduzido na franquia. Ah, mas peraí. Também tivemos dramas familiares com os filmes da Angelina, sim, mas eu considero uma outra mídia. Se você quer incluir isso, tudo bem. Mas vejamos, se o filme da Angelina foi feito antes e a Legend veio depois, obviamente os filmes da Angelina influenciaram Legend. É só fazer as contas. A mansão é igualzinha dos filmes, né? Ai, gente, quanta originalidade. Bom, vamos falar aqui sobre esse documentário de 30 anos de história da Crystal. Mas só vamos focar em Tomb Raider, tá? Se a gente for comentar sobre outra coisa, aí eu vou verificando. Eidos also owned the rights to Tomb Raider, having acquired core design in 1996, but much like Crystal Dynamics were getting tired of making Kane games, Core were finishing up their 6th mainline Tomb Raider in 7 years. Early on, we'd shown Soul Reaver to Core, and, you know, we had offered them the engine, actually. We said, hey, you guys can actually use this engine if you want. We're rooting 100% for Core. You don't understand how big of a fan we were for Tomb Raider. Sim. So when we got an Angel of Darkness on the, I think it was like a couple of days before they launched, and the tester couldn't get Lara out of the dumpster area she was in, and we were like, what? You're not going to release this, are you? There's no way.
And so, we had demonstrated competence. We just demonstrated an ability to create, a winning game and to bring a lot of verve and passion to it. So them giving it to us actually felt like a natural extension. It felt like, I think Core is just tired of working on this game and they want to let it go. Imagina você trabalhando numa empresa onde você tem que criar, você tem que inovar, você tem que pensar em histórias novas, você tem que pensar em design, você tem que pensar nos personagens, você tem que pensar em tudo. E você acaba de lançar um produto e você já tem que lançar outro, um a cada ano. Quem não ficaria cansado num sistema de trabalho como esse? Me responde. Quem, em sã consciência, ia se submeter a trabalhar dessa forma? Mas, Ailan, você tem que entender que as coisas estavam dando lucro. Tinha retornos financeiros. Mas como é que a pessoa trabalha numa situação dessa só por causa de dinheiro? Que é isso? Aí, imagina a cabeça desse povo trabalhando. Nossa. Não, e ainda tem fã, entre aspas, que simplesmente ficam falando, porque os jogos clássicos, eles precisavam se atualizar. Os jogos clássicos, eles não tinham modernidade. Mano, imagina trazer modernidade, trazer melhorias gráficas de em um ano. Então, tô parando para analisar essa situação. Agora imagina, o salto gráfico que teve do 1 pro 4, isso dentro de 4 anos, vamos dizer assim, né? De 96 para 99. E a gente vê a diferença de um para outro até na personalidade e forma física da Lara. Cara, meu Deus, mano. É uma loucura. É uma loucura. É por isso que quando eu parei para analisar essas coisas assim, eu era muito ignorante. E às vezes até eu posso pensar assim que, de fato, em alguns casos, a ignorância ela é uma bênção. Porque eu não tinha noção de nada disso, sabe? E pesquisando e procurando algumas respostas em alguns lugares, eu percebo a questão de limitação, porque tudo aconteceu e o que ocorreu, e porque o desgaste, porque a troca, né, de estúdio, fora a ganância e tudo que foi influenciado para que tudo acontecesse. Eu fico, gente, que loucura. Que loucura. It really felt like they were just done. We really wanted Core to succeed. You understand? It wasn't us versus them. We weren't plotting machinations. We were just trying to do the best game that we could do. And we were so sad and disappointed at the way it turned out. Sim. And when they brought it to us, we accepted it with every bit of reverence, of saying, let's make this really great. Let's make the best game we can. It was unfortunate though, because Amy really wanted to work on Tomb Raider. She really wanted to work on it. She asked the president if she could work on it, and he had said no, flatly, and told her that she was going to be designing another Soul Reaver, and she was done with Soul Reaver. She was, at the time, she was just finished with it. So, her going to Naughty Dog and creating Uncharted, this kind of, you can see the parallels there. You can see what her statement to the game industry was about that. And I think that was very important. Aí eu pergunto, né, como uma pessoa como a Amy queria estar envolvida com Tomb Raider, tinha uma visão muito boa, tava querendo estar envolvida e ela é negada, né? E você fica pensando, cara, imagina essa mulher trabalhando com Tomb Raider na época, porque, vê, ela sai da Crystal e vai pra Naughty Dog e cria o quê? Uncharted. Aí você passa os anos, olha que o Uncharted se tornou inspiração para Tomb Raider e é atual. Nossa, gente. E tem gente que fala assim, porque o Uncharted ele copiou Tomb Raider. Não, imagina você ter a faca e o queijo na mão, mas você é proibido de utilizar. É muito dar tiro no pé, né? É um tiro saído pela culatra. Nossa, mano. We're not even halfway through the history of the studio yet, but we're about to swan dive into the franchise that would come to define Crystal Dynamics, which is a funny thing to say about a franchise that they didn't create and already had millions of fans.
Tomb Raider Legend was, I think, a huge turning point for the studio. I think it forced everyone in the studio to step up their game as developers. When I first joined Crystal, I think, the gaming industry as a whole and the studio was more laid back, more sort of free form and open and wild and crazy, the old cowboy days of video game development. But once we sort of took on the mantle of ownership for Tomb Raider, we got, I think, more serious and more focused on making games and really took what we were doing more seriously because we knew we had a huge fan base that we needed to, we needed to respect and a legacy that we needed to continue that was very important. One of the biggest concerns every time you make a Tomb Raider game is how does Lara look? That was always one of the biggest things that takes us the most time to figure out and we iterate on the most as we develop the game. Engraçado, né? Para eles, haviam preocupação sobre os fãs e a aparência de Lara. E um legado que temos de preservar. Interessante, né? Interessante. Vamos continuar. We went through tons and tons of revisions of the model and the look and what her outfit was and what her weapons were and how she moved. Lara is the key to the Tomb Raider franchise, and so nailing her is the most important part of it. Parafraseando, Lara é a chave para a franquia e acertá-la é a parte mais importante. Pois é, né, menino? Que bagunça. Que bagunça. And so a lot of what we did early on was really focusing on getting her to play well and look in a way that, sort of continued the trend of the previous games, but I think also, refreshed it, like made it feel new again and would excite people. So thankfully there was a lot of game to play. I mean, I think Legend was the 7th Tomb Raider game. So there was a bunch of games to go back and play. So we couldn't dive too deep into each one. So we got to play through them all and, read through all the guides that existed on all the old games to really get in-depth understanding of what they were going for. Interessante. Falaram, né, que jogaram jogos, leram as guias, mas na biografia que eles escreveram afirmam que ele tinha muitas guias e biografias falsas lançadas por aí. Tudo bem, né? Vamos seguir. They were sort of like, hey, we're going to go do this small little game off in the corner called Anniversary, to celebrate Tomb Raider. Here's the super small team. Truly getting to know a franchise or a game when you go to remake it, and we had the additional benefit and pleasure of having Toby at the time, so being able to remake a game with someone who had the opportunity to have been through it the first time, and then going through that journey with them and saying, oh, here's what I was thinking when we made this scene, or when Lara had to make this choice. So when we started making Anniversary, the idea was, well, we're just gonna sort of remake it with all of the new mechanics. And then as we started looking at it and we realized, well, one, the game was enormous, so we couldn't build all of it. So we were gonna, okay, we're gonna have to scope it down. And then so it really became picking and choosing what are the best parts of the game to sort of rebuild as the games, the ones that we added for that game. And so it became more than just a sort of re-arting, it really just became a reimagining of that story. We had a really small team, so every time we would get to a new area that we wanted to build, we would all just gather together in a room and talk about it, and usually within a couple hours, we had sort of nailed down, okay, what are the key design elements we want to put in here? What's going to be the theme? Artistically, what are our goals for it? And then we would just sort of go off and build that. And we didn't have enough time during that game to really go back and change it once we'd sort of made those decisions. We had 9 months to build that game. Caraca, mano. Se você pensar, 9 meses pra lançar um jogo. Cara, a Eidos, como sempre, fazendo besteira, né? Porque até então a Crystal não tinha 100% controle de criação, né? De produção e lançamento, porque a Eidos tomava de conta. Então, se você tinha 9 meses pra fazer, você tinha 9 meses pra fazer. E dane-se o resto.
Underworld, it really was kind of a moment where things needed to change on the franchise. It was, I think other games were coming out, I think around that time, around 2008, so probably Assassin's Creed might have been a series that had launched, Uncharted had launched, and I feel like the trilogy that we did first was about preserving and modernizing the legacy. And this was about actually defining the future. Assim, eles falam, né, sobre a questão de preservar. Eu acho que não foi preservado. Eu acho que eles trouxeram uma visão diferente do que era Tomb Raider, porque muita coisa se perdeu durante a transição entre Core e Crystal. É só pegar os níveis, sabe? Não tinha mais aquela emoção de você pular em um determinado local e você sentir que ela não vai conseguir porque o pulo não foi calculado corretamente. Uma chave que você encontra e só vai abrir uma porta depois que você encontra de repente de novo e de novo, sabe? Esses tipos de mecânica não tava mais presente, né? Na trilogia Lau. É isso que eu tô me referindo. E dizer que, porque nós queremos preservar. Gente, desculpa, mas eu acho que não foi preservado, não. O único que eu posso dizer que preservou alguma coisa foi o Anniversary, porque ele foi um remake do primeiro. E como eles já falaram aqui, foi mudado algumas coisas porque não dava pra colocar 100%. Enfim, né? Reboot was an opportunity to say, hey, we've done a few drafting off of this model. I think the audience really is ready to reapply that which is great about Tomb Raider to modern gaming. And as developers, that's similar to when we first got a hold of Tomb Raider. It's sort of a daunting proposition, right? Because you're facing down that same fan expectations and not wanting to disappoint. And that in the early days, that was just me and one other person for a couple of years, just ideating, coming up with a bunch of crazy ideas, many of which made it into the game and many of which did not. So we knew that after Underworld, we wanted to make a major shift. And so we were tasked with sort of basically reinventing Tomb Raider, which I will tell. Então a gente verifica aqui. Então o Tomb Raider Ascension, né? Que seria o reboot já. Ele não seria uma ligação direta, o que muita gente esperava. E simplesmente, quer dizer, uma continuação direta, né? Mas sim o reboot. E já estavam com isso na cabeça de rebootar a série. Ai. So Lara had a motorcycle for a long time. At one point we were thinking of a game with a companion. Aí você me pergunta da escolha criativa de colocar um companheiro, uma companheira. Gente, Tomb Raider nunca foi questão de companheiro, sabe? Essa coisa de querer modernizar e colocar parceiros. Gente, isso não é Tomb Raider, cara. Nunca foi. So we had a little girl. As part of the main story, you were sort of shepherding this little girl along. Aí imagina, você vê que Lara tem veículos, motos e tal, sabe pilotar. E você pensa aí, vamos tirar a moto e vamos colocar uma garotinha, um companheiro. Mano, meu Deus. We realized on Underworld that things were getting a bit stale in terms of how the character was presented and how the gameplay, the sort of auto-aiming and things like that. Com relação a isso, sabe, isso é um grande problema que eu percebo e até hoje isso ainda existe, que é a questão de fazer trilogia. E depois eu comento mais sobre isso, mas você imagina, você começou um jogo, né, pra tentar resgatar, entre aspas, uma série que não era sua, aí você faz um remake para tentar encaixar na linha principal do que você tá fazendo e criar um terceiro jogo na mesma narrativa. Aí imagina o quão desgastante fica. Estão me entendendo? Pois é. Saw this magic of this new Tomb Raider reboot. Like, I'm gonna be part of that game. The first 8 games were actually Lara at her prime, right? Even from the first Tomb Raider 1, if you look at that all the way through, all of those games were Lara in her prime, where she's got her smarts and she's got her money and she's got her guns and she's fighting T-Rexes and these amazing adventures everywhere. This was saying, let's go back to the origin tale. If you think in the movies at that era, Daniel Craig's first Bond movie, Casino Royale, we look at Batman Begins, and so things were happening in Hollywood, a little darker, a little grittier, and they were really telling that origin tale of these really iconic characters, and Daryl and studio creative director Noah Hughes were like, let's do that. Let's go back and take that application to Lara and say, how do we tell the origin? How do we tell something that's different
but still familiar, but we already knew these other 8 games existed. So if you think of it, we're telling this origin trilogy for everybody knows Lara Croft. Iconic, 2 guns, archaeologist, brilliant, beautiful, all these things. Pois é, né? Aí a gente fica analisando as influências, tanto a questão da sobrevivência, a questão de recontar as origens ou contar as origens, né? Porque a gente foi apresentado a Lara através dos guias, da biografia dela, através das HQs, mas a gente não teve um jogo, né, específico falando, como aconteceu, por que aconteceu, né? Beleza, isso é um ponto positivo. Só que o que pega é a questão da liberdade de criação, né? Pra não fugir do material original. E isso que é escroto demais, mano. Meu Deus. I mean, the trilogy was always, that's a good question. The trilogy was always in mind. It was always going to be a 3-part act. E de novo, a bendita... Meu Deus. E de novo, a mesma coisa. Seria uma trilogia. Cara, eles não aprenderam, velho. Eles não aprenderam que na trilogia Lau tava desgastante. Aí tiraram aqui no reboot, não. Vai ser uma trilogia de novo. Meu Deus, cara. Meu Deus. But the idea that this was our Casino Royale, basically, and it was the beginning, and then you had to have a middle, and you had to have an end. You know, that was known from day one. And that was where decisions like one of the more colourful conversations was around 2 guns. There was a lot of discussion, debate around that, because it was iconic at the time, and we obviously opted for it to be a bow. Depois eu vou explicar com relação ao reboot. Assim, ouvindo o que ele falou, dá pra entender a questão de escolher o arco no primeiro jogo. Aí ele fala, mas como ia ser uma trilogia, então não poderíamos ver a Lara com as 2 pistolas nas capas. Mano, meu Deus, velho, meu Deus do céu, cara. Dor, sofrimento, desilusão, tudo. As being the primary weapon in that first game, and subsequent games as well, but not having 2 guns was pretty controversial on the front of a Tomb Raider cover and in the first game. But the point is without knowing it was going to be a trilogy, then you wouldn't make those decisions. Tudo voltando agora, lembrando do final de 2013, eu fico pensando, meu Deus, esses caras fumaram uma erva bem diferenciada, porque, meu Deus do céu, não tem como. Cara, como assim, velho? Se você tá querendo contar uma história de origem de um personagem, tá? Você fez um reboot, beleza. Mas você tá contando uma história. Se é uma trilogia, beleza. Conta o início de como ela chegou lá. Qual é o meio? O desenvolvimento dela de sei lá, não ser mais uma sobrevivente, mas uma aventureira. E no terceiro, fazer a jogadora por esporte, né? A aventureira por esporte, que ela quer ir fazer e pronto. Mas não, meu Deus, mano, meu Deus. Every aspect of that game needed to feel visceral and impactful in everything that you did. Em especial o 2013, sabe? Por que o 2013 eu acho que ele funciona? Porque literalmente eles queriam trazer uma nova roupagem pra franquia. Beleza. Isso eu concordo, de trazer novas modernidades e tal, e trazer uma nova perspectiva pra franquia. Beleza, 2013 até então ele se prova que ele é um ótimo jogo, né? Mas o que se segue depois, né, com o Rise e o Shadow, é humilhante, porque não deveria tocar em sobrevivência de novo, e sim aventura e ação. Aí inverteram sobrevivência, ação e aventura, ou sobrevivência e ação. Just be honest, like Lara was falling into spike pits that like pierced her torso and stuff. So, I think that the early games, and you ask fans about like, throwing her off all of the surfaces and swan diving off of things and so on. Like, I feel like those games were pretty, for the time, were kind of mature as well. But I think that, one of the reasons that the team explored the mature angle in terms of like the content and was for consequences. Aí você para pra analisar o porquê que eu vejo que o Tomb Raider clássico não deveria ser rateado como maiores pra 18. Porque, gente,
Os tempos mudaram, isso é óbvio. Mas, antigamente tinha aquela mentalidade de que ficção era ficção, realidade é realidade. Se a pessoa sabia que aquilo era ficção, que não iria influenciar em nada, né, na vida de outras pessoas, por que então ia ter todo esse burburinho? Ah, porque tem que ser rateado, tem que ser revisto, porque não pode ser desse jeito, cara. É por isso que está do jeito que tá. É uma mimimizada que o povo cria ultimamente, que eu falo, meu Deus do céu, aonde é que vamos parar? Aonde é que a gente vai parar? And so having the ramifications of Lara's decisions being impactful, this is life or death. Aí você quer comparar o clássico com o reboot agora de 2013. O tipo de gráfico é totalmente diferenciado. Praticamente, se você vê um jogo desse aqui do 2013, a Lara levando as flechadas e indo de arrasta, vai dizer, gente, que brutalidade é essa? Então, a visão é modificada por conta disso. E eu falo, gente, isso aí não vou dizer, ai meu Deus, porque que brutalidade. Ah, isso aqui. Gente, a gente cresceu com Mortal Kombat, a gente cresceu com jogos que saía tripas e corações e os carambas A4. E a gente não tinha essa preocupação, porque isso vai influenciar, porque isso é muito pesado pra ser visto, pra ser jogado. Ai, gente, pelo amor de Deus. Really shape her, because Lara's original backstory involved like a plane crash and being the sole survivor and wandering through the Himalayas and it changing her forever and so on. And so this was just a ship crash on an island and being isolated and so on. So the stories are similar. Não, a história não é similar, Megan. Vamos parar por aí, né? Vamos parar por aí porque tá feio. Tá feio demais. A diferença é que ela tava só, né? Ai, gente do céu, Vamos ver, né? Eles pegaram essa situação e colocaram ela de duas formas diferentes, né? Primeira, a Lara sofre um acidente de avião no Nepal com a sua mãe. E no decorrer dos jogos sabemos que ela foi parar em uma outra dimensão. Só que não. E a segunda é no Tomb Raider 2013, mas ao invés de ser no Himalaia, agora é em Yamatai e com um grupo de pessoas da expedição do Endurance. Ai, gente. Meu Deus. The jump was a big thing for us. When we made Legend and with the other previous Tomb Raiders, the jump was sort of it's very linear. You jump. Se você reparar, até eles concordam. Os jogos que eles fizeram foi muito linear. Foi muito linear. Não tinha o capricho que tinha nos clássicos. De você sair de um lugar, ir pra outro, voltar, ir pra outro lugar, sabe? Era muito linear, era só caminho reto. Era muito difícil a gente fazer o que a gente chama de backtracking, né? Você ir pro lugar, voltar, aí depois avançar pra outro, depois volta e vai pro lugar que você precisava ir. Não tinha essa diferença, a não ser o Anniversary. O Anniversary por ser o primeiro jogo reimaginado. Vou continuar batendo nessa tecla. E você vê, eles concordam que os jogos, eles eram muito lineares. E por isso que muita gente reclamava. In the direction that you go when you press the jump button and she jumps and she connects to the thing where she misses. And in Legend, we developed a system where, it would know if you were going to succeed or fail when you press the jump, which allowed us to do a lot of really cool animation of her reaching out and grabbing and, barely grabbing on and whatnot. And then on Anniversary, we sort of tried to pull in a little. Pois é, falando sobre isso aqui, nesses 3 jogos, né, tanto no Legend, Anniversary e um The Rouge, apesar dele falar depois, e no Anniversary eles colocaram, né, o Manual Grab, que é agarrar manualmente, como tinha nos clássicos. A gente não tinha esse senso de urgência, de você pular e já apertava o botão pra agarrar, pra ficar agarrado. Não tem, você só pula e a Lara automaticamente já agarra. Entende onde eu tô tentando chegar? A bit of the original mechanics from Tomb Raider 1 and allowed you to manually, you could choose to have manual grab or not. So even though the engine knew if you were going to connect or not, whether or not you pressed the grab button and held on or not during that, you could also determine you would still be able to fail or not fail. And we were like, what do we want to do? And I was like, I want to allow the player, I want to remove the predetermination on the jump. Aí, com relação ao reboot, incluindo os 3 jogos, tá, gente? Eu acho a mesma coisa da trilogia Lau, né? Legend, Anniversary e The Rouge. Se vocês pararem pra analisar,
é a mesma coisa. E mais, se você pular com a Lara e mexer o direcional, a Lara meio que flutua no ar. Você pode voar enquanto pula. Simplest version of an interaction that we can put on a non-systemic scenario that players will enjoy it and not feel like we're robbing them from the agency of it. Of like, oh, I am just pushing a button and watching a movie play. Crystal is a very narrative-driven studio, so story takes a big priority. So usually it starts with, at whatever point the story Lara or... Assim, com relação ao Rising, eu acho que pouca coisa foi modificada, né? Eu não estou querendo aqui falar sobre enredo, nem história, nem nada disso. Eu estou comunicando agora em relação a desenvolvimento gráfico, texturas, tudinho. Bacana. É muito positivo esse de quererem fazer upgrade e tal. Mas, gente, pecaram muito nesse segundo jogo. Pecaram muito. É assim, gente, eu vou parar aqui essa análise dos 30 anos da Crystal, porque é um vídeo muito longo, de 1 hora e pouco. Apesar de ter segmentos aqui, né, de Tomb Raider e outros jogos da Crystal, já tem outras coisas que eu quero falar. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar na descrição aqui, e você pode assistir na íntegra, beleza? Vamos pro próximo segmento. Bom, agora a gente vai analisar esse trecho aqui, né, de quando o filme da Alicia ia sair, e a gente vai analisar algumas coisas, tá bom? I myself grew up with the games. My wife, she was a big fan of the game. She played a lot. Well, I still remember when the first game came out. Me and my friends were playing it all the time back in Norway. I was really blown away by not just the gameplay, but the storytelling in it, and of course the character of Lara Croft. When you think of female-led games, Lara Croft is probably the first name that comes to everybody's mind. She's hot and she's cool. She's just a kick-ass girl that raids the tomb. Pois é, né? Verifica aí como pessoas que não são do meio, né? Por exemplo, o diretor e o ator que fizeram lá, tanto o pai e o diretor do filme, e fala a visão da Lara. É sensual, ser esperta, ser isso, aquilo outro. Eu fico, gente, por que descaracterizaram tanta personagem, mano? I never felt a sense of being able to relate to one of the characters until my dad brought home his game. This was the first time that we got to play as this badass woman. She was extremely fierce and determined and capable and a big adventurer. Pois é, né? Gente do céu, é isso que eu não entendo, sabe? Eu vejo como essas mudanças que eles fizeram, né? Eles fizeram na personagem, eu fico pensando, mano, por que eles mudaram tanto? Porque eles fazem um vídeo desse aqui, narrando certos acontecimentos, o que a Lara foi, né? E a gente percebe o quanto que ela influenciou, não só uma geração, mas várias gerações, né? Estamos há quase 30 anos de franquia lançada. E você percebe que tá defasado, sabe? Nossa. She has been on the face of so many different products. She's been in watches. She had her own clothing line. She's had her own cell phone covers. Action. Ai, gente, perdão. Eu vou parar a análise aqui porque isso aqui me quebrou. Que merda. Que diacho de boneca é essa, gente? Meu Deus do céu, não. Ai. Vamos continuar. Figures, t-shirt lines, boxers, socks, basically anything that you can think of, Lara has been on. And for fans, it's almost like a real world treasure hunt. Aí, pois é, você verifica o que a Lara tem hoje em dia. Ai, meu Deus do céu. Você vê a influência da personagem em tudo que é canto, indo por água abaixo durante os anos. Ai. Hello, Sprout. It'll be obvious to you by now that there was more to my life than just boardrooms and business deals. The original Tomb Raider was this beautiful space, and there was just this really compelling thread of a narrative throughout the entire thing. It was thrilling because it was one of the first opportunities that you had in a game for sort of non-linear exploration. A expert de jogos falando. Tomb Raider 1. Não estamos falando de todos os da Core, tá? Mas todos os da Core são não lineares. Aí você pega jogos como a trilogia Lau, tirando um pouco o Anniversary, vou continuar tocando nesse assunto. E toca pro
pro reboot dos 3, tá? Quando falou reboot no modo geral agora. Aí você toca no reboot. Gente, foi tão afastado essa ideia de reboot. Eles queriam tanto reinicializar, fazer a vontade deles com a franquia, que foi perdido. Foi perdido a essência, a identidade, o que era Tomb Raider, ou Tomb Raider, como você preferir. One of the things I think everybody remembers is just the moment where this T-Rex comes out of nowhere. I will never forget crowded around at night with the lights out and having that Tyrannosaurus Rex just pop out at you. And that T-Rex moment is just, to me, the most iconic. Aí, pois é, aí você pega uma situação dessa, uma coisa totalmente inesperada acontece na sua vida. Isso vai te marcar para sempre. São poucos os jogos atuais que fazem isso, porque tudo é uma cópia de tudo, sabe? Não tem mais originalidade. Eu não sou só falando com relação a Tomb Raider, mas estou falando no modo geral. Tudo é uma cópia de tudo. Ah, mas Railan, você tá falando isso, mas a Lara Croft, ela era pra ser uma paródia, algo equivalente ao Indiana Jones. Sim, minha querida Flor de Jasmine, eu sei disso. Mas o problema é que a Lara, ela foi original. Eu sei do desenvolvimento dela. Tanto é que ia ter problema de plágio. Então, eles investiram em mudar. E foi um sucesso, como todo mundo sabe. Entendeu? Sabe? É triste. Eu tenho que fazer um vídeo pra ter que explicar o básico. Nossa, meu Deus. So Tomb Raider 2 is actually my personal favorite of the classics. My favorite level in that is she explored the ship that had sunk to the bottom of the ocean, flipped upside down, and it was cool, terrifying. The sharks, the barracudas in this dark, dark ocean. In Tomb Raider 3, this was actually the first game that they allowed you to choose which order you played the adventures in. Lara had to infiltrate Area 51, and it was a really unique scenario and level. It was a way of really blending. Pois é, né? A gerente de comunidade da Crystal, né? A Megan aqui, ela sabe. A Lara foi pra Área 51. E corta pra biografia novamente. Eles disseram que ela não foi, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus. Não sei. Eu vou ficar calado. The more traditional tomb spaces with something slightly more urban. Tomb Raider 4 you get to play as young Lara. The game took place in Egypt, and at the end, the tomb collapses on top of her, and it is left unknown. Aí, uma coisa que a gente vai comentar lá pro final do vídeo sobre a questão da unificação, sobre a lore da personagem. E o que eles estão fazendo. Ainda mais aqui, no Tomb Raider 4. Nossa. Fans did not know if she was dead or alive, and it was terrifying for a lot of fans at that time. They were very nervous that this was actually the end of Tomb Raider, but obviously it wasn't. After the Angel of Darkness, the decision was made by Eidos to give the franchise to another company, which is Crystal Dynamics. It was a huge, terrifying responsibility to take such a beloved franchise and to put your own mark on it. They wanted to make it something that felt very unique to the studio. I think that fluidity in combat in Tomb Raider Legend is one of the very big things that the studio really put their mark on. The origins of the 2013 reboot actually started before Underworld, which was the last game that was released. Prestem atenção no que ela acabou de falar. Legend não é reboot. O reboot começou em 2013. Literalmente. Apesar de ela dizer que começou antes, né? Na época do Underworld aqui. Mas a gente percebe que não começou em Legend. Eles queriam continuar. Continuar entre aspas, né? Porque, gente, é uma loucura o que eles fizeram do End of Darkness pro Legend. Porque, nossa, mexeu muito. Before that reboot came out, the team already after releasing Legend was very proud of Legend, but there was already a feeling that the franchise needed to evolve. We started on this concept of really breaking down the franchise to its core. How can we reimagine this? And it was levar a franquia à sua essência. Mudei a essência, meu Deus. But reimagining it in a way that felt very relevant to a modern audience. They absolutely. Pois é, fazer o jogo relevante para as pessoas, né, para uma audiência mais moderna. É isso, você pegar um jogo consagrado no meio dos seus fãs, mexerem uma vez, continuarem mexendo e finalizando, mexendo novamente. Aí o que era para ser algo consagrado mais ainda, ficou defasado. Eles não respeitaram a essência, não respeitaram o necessário. Não respeitaram nada da personagem, porque queriam focar na era moderna, queriam focar em novos jogadores, queriam focar em um outro público. Nossa, gente. If you look at the old low polygon environments of the old Tomb Raider, like I know that blew my mind back then, but now they have dynamic weather. That's so exciting to see a character evolve all the way through the history of gaming.
Aí você vê a situação, sabe? Eu já falei, eu já comentei sobre isso, a questão de você pegar algo e transformar em algo moderno. Beleza, você não. Acho que as coisas não devem deixar de se modernizar. Isso é fato. Mas pegar algo que já era consagrado e transformar numa coisa totalmente diferente do que era, nossa, é um tiro no escuro. Porque aqui eu fico pensando, não tô me referindo à questão de modernidade, de trazer novos gráficos, de trazer novas tecnologias, de trazer coisas que viessem a acrescentar os jogos. Mas você pegar a linha de raciocínio da personagem, você pegar a identidade dela e transformar tudo. Você pegar tudo e destruir. É isso que eu sinto com o reboot Tomb Raider, infelizmente. And through that lens of survival, we needed multifaceted tools and weapons. What would be the most practical thing to... Pois é, de novo, com relação a isso, essa visão da sobrevivência, essa visão do... De novo. Tá, beleza. Funciona. No 2013, funciona, mas nos jogos seguintes fica uma coisa muito arrastada. Essa necessidade de ficar usando arco, essa necessidade de você ficar utilizando a nova arma que vai definir a franquia. Pelo menos foi isso que falaram durante os jogos do reboot, enquanto eles eram lançados. Nossa. Have on a deserted island, it would be something like a tool, like a climbing axe or a bow that could be used for hunting food or for defending yourself. These were the tools that really became the heart of combat within the reboot franchise. These new weapons have become just as iconic to her as the pistols. Não, mano, me desculpe, mas não. When it came to the reboot, we really wanted to find a way to make sure that we grounded Lara physically in the real world. No mundo real. Gente do céu. A quê? Ai, fazer ela sobreviver no mundo real. Nossa, que raiva que eu tenho disso, velho. Pô, a gente tá falando de algo fictício, velho. A gente já vive uma vida que é tão difícil, é tão trabalhosa. A gente tem tanta coisa pra se preocupar. A gente tem o mundo real literalmente caindo nas nossas costas e a gente tem que se preocupar se a personagem do mundo fictício vai viver no mundo real. Pelo amor de Deus, eu não tô assistindo Encantada, caramba, onde a personagem cai no mundo real e tem que viver no mundo real. E mesmo assim ainda é um conto de fadas. Nossa, meu. Felt like the creative team behind the movie really got our vision. Pois é, aí corta o que a Lara do reboot nos jogos demorou 3 jogos pra acontecer e ainda não aconteceu, o filme trouxe. Meu. E lembrando, esse vídeo aqui é antes de sair o Shadow. Meu Deus, mano. É notório que eu acredito numa coisa, pessoal. Com todos esses problemas, desde quando a Crystal assumiu o Tomb Raider, a gente viu uma certa influência ainda da Corey, porque Lara Croft ainda tinha a presença dela ali. A Corey ainda tinha influências, tanto na aparência quanto nas atitudes. A gente via isso. E isso é inegável. Então, acredito sim que todos esses problemas, o direito de franquia, houve muitos problemas desde críticas, reclamações de fãs, tudo que estava acontecendo no início, o que a gente já discutiu, né? Teve muito mais. Então, eu acredito que o reboot, ele foi uma ideia não só para recontar as origens da Lara, mas para começar a reescrever Tomb Raider à maneira deles. Criar, abre aspas, o Tomb Raider da Crystal. E a gente vai começar falando sobre isso. Esqueça tudo que você ouviu sobre Lara Croft. Sim, essas foram as palavras que a gente leu enquanto o reboot estava sendo atualizado e mostrado para todos os fãs de Tomb Raider. Vamos continuar nossas análises, mas dessa vez vamos iniciar falando sobre as imagens, a matéria que teve na Game Informer, onde a capa do 2013 foi estampada e a gente viria a saber o que estava escrito. Alguma das mensagens. Aos 20 anos e recém-saída da faculdade, Lara está ansiosa para provar o seu valor ao mundo e talvez aos seus pais. Então a gente já verifica que vai ter influência de novo, né, dos parentes, né, dos pais da Lara. E eu fico perguntando, cara, pra
que parece que tudo que eles já conheciam, né? Porque eles disseram que conheciam. Tudo que eles já tinham em mãos foi tudo jogado no lixo. Mas bora prosseguir. Essa primeira aventura foi planejada para ser um momento definitivo na carreira de uma jovem e inexperiente Lara. Uma chance de mudar a história com uma descoberta significativa. Ame-a ou odeia. No final dos anos 90, você não podia ignorar Lara Croft. Lara perdeu sua força, seus jogos sofreram, sua marca diminuiu e seu reinado chegou ao fim. A Crystal Dynamics conseguiu deter o declínio constante da franquia com uma trilogia sólida. Ou seja, estamos falando da trilogia Lau, né? Eu vou ficar neutro, Lara Croft havia se tornado uma ideia vazia. Novos protagonistas surgiram para tomar seu lugar e não precisava de biquínis desbloqueáveis para chamar a atenção. Cara, a gente viu. Eles que colocaram isso, eles que introduziram isso na franquia. Nossa, mano, meu Deus do céu. Que hipocrisia do caramba, velho. Bom que eles mesmos se atacam. Tá bom. Bora seguir. A decisão de reiniciar a franquia não foi uma escolha, mas um ato de necessidade. Para construir Lara Croft em uma heroína relevante, digna de antes, Crystal teve que quebrá-la primeiro. Ou seja, a gente já tava tendo indícios aqui do que eles iriam fazer. Mudar totalmente o conceito, mudar totalmente aquilo que a personagem representava, mudar tudo aquilo que ela era, pra fazer a moda deles. Simples. Esta Lara não é uma sombra de sua antecessora, nem um jogo um precursor de suas aventuras posteriores. Como exatamente implementar essa reinicialização, no entanto, era outra questão. Completamente diferente. A maior queda de Lara foi seu revestimento de Teflon. Essa superfície antiaderente pode ter funcionado em uma era de diversão superficial. Crystal percebeu que precisava de uma Lara nova e mais jovem, uma Lara humana, uma com a qual os jogadores se identificariam. Ou seja, aqui eles confirmam o que eu acabei de falar. Eles teriam tanto se desvincular da antiga, não falo da aparência, mas de tudo que a Lara representava e as influências da Core, porque até a Era Lau, como eu falei, havia influências da Core, né? Por conta do Novidade que estava trabalhando até o Underworld. Então criar um novo rosto, um novo, abre aspas, significado para a personagem, foi nas palavras deles, necessário. Redesenhar Lara Croft foi uma tarefa tão difícil quanto reimaginar e reposicionar a franquia em si. Com seu visual icônico tão arraigado na cultura popular, mudanças em seu rosto tiveram que ser meticulosamente consideradas. Bom, acredito que o problema aqui não é torná-la jovem, sabe? Mas nesse redesenhamento que eles fizeram, cara, não precisava. Mas como falei, eles teriam se desvinculado do passado, ou seja, transformar a Lara em um produto totalmente diferente. Eu já falei isso algumas vezes e eu acredito que a Lara do reboot não tem muita coisa da clássica, de aparência, tá? É isso que eu tô me referindo. Eles mantiveram o formato M dos lábios, a relação espacial entre os olhos, nariz e boca. E o icônico rabo de cavalo, coisa que estava presente no LAU, né? Todos os elementos foram então embalados junto em um rosto mais suave e redondo, renunciando à dureza pela qual Lara era tradicionalmente conhecida. Ok, eu vou deixar as imagens falar por si mesmo, tá bom? Sabíamos que queríamos trazê-la para uma proporcionalidade e qualidade de superfície mais críveis, então esse foi outro grande empurrão para nós. Isso se dá sobre o físico geralmente exagerado de Lara. Queríamos trazê-la para o mundo real e aterrá-la ao máximo que pudéssemos. Vamos dizer que corpos atléticos e femininos não existem, tá bom? Embora a história marque a estreia da nova Lara no mundo, alguns testes iniciais indicam que a Crystal pode estar atingindo o seu alvo. Estudos de rastreamento ocular da nova Lara versus o antigo, em vez de olhar para o arsenal ou as curvas da Lara, a maioria dos participantes passou seu tempo olhando para seus penetrantes olhos castanhos. Crystal não vê Tomb Raider apenas como uma reinicialização da propriedade do jogo, mas de toda a franquia. Pois é, né? Então tá bom. Corta pra 2021, eles anunciando a unificação, né? Então, né, pessoal? A gente já viu tudo que a gente tinha pra ver. Vamos tentar ir para o final agora. Assim, ao meu ver, pro que eles estavam buscando, eu acredito que sim.
Eles arriscaram em muitas coisas com 2013, seja nos combates, na exploração, até mesmo nesse modo sobrevivência, né? E eu posso afirmar que eles têm pontos positivos. Agrada em certas coisas e me desagrada em outras, mas isso já é gosto pessoal. A gente entende o que acontece, né? Hoje em dia a gente precisa ir mais fundo para tentar não só sobreviver, mas se tornar ser quem estava destinado a ser. E isso é mostrado até o final do jogo, né? Sobre a Lara, a tudo aquilo que ela passou, desde o naufrágio, todos os perrengues que ela passou na ilha, a perda dos amigos e companheiros, e tivemos um breve deslumbre do que vinha por aí, né? Só que não, infelizmente. O que a gente viu, né, com relação ao reboot, né, com aquele documentário, e eles falavam, já tinha em mente que seria uma trilogia, babá, não foi. Tanto é que a narrativa, ela seguiu pra HQs, pra livros, e foi saindo do controle. Mas eu tenho que ler as HQs pra tentar entender as outras coisas? Olha, se você quiser ler, fique por sua conta e risco, mas preste atenção. Após os acontecimentos do 2013, a narrativa seguiu entre as HQs, separadas em 2 temporadas. A primeira temporada entre os anos 2014 e 2015, mas que inicia juntamente com o Tomb Raider The Begin, que é uma HQ que antecede o jogo 2013, onde mostra, né, toda a preparação, o motivo e as razões que levaram todo esse pessoal, né, a tripulação do Endurance até Yamatai. Depois dessa HQ, aí vem o jogo e vem 18 HQs, finalizando a primeira temporada. Depois disso, tem mais um livro, Os 10.000 Imortais. Aí, antes de prosseguir com o segundo jogo da reinicialização, que é o Rising, depois do Rising, vai vir uma segunda temporada de HQs, que vai de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017. E pasmem, tudo isso faz parte do arco do reboot da Lara. Ou seja, tudo que eles falaram no documentário, que seria somente uma trilogia, não. Também as HQs fazem parte da narrativa. Mas tudo bem, né? Mas se você estiver interessado em saber mais sobre essas HQs, você pode acessar o site Lara Croft BR, e lá vai estar detalhando tudo. Mas vamos ao que interessa, os jogos. Então, seguimos agora com o Rise of the Tomb Raider, né? Ou Tomb Raider, como eu gosto de chamar. A gente sabe, né, que a Rhianna Pratchett era a roteirista, né, do reboot, tanto 2013, foi para as HQs. Se a gente for parar para analisar, a gente sabe muito bem o que aconteceu naquela época. O marketing trabalhou que nem doido, tínhamos divulgação direto, a produtora enviou pessoas em vários lugares no mundo para entrevistas, coberturas de imprensa, divulgação, incluindo no Brasil, na BGS 2015, e também a gente poderia jogar a demo, que foi disponibilizada, e conversar com o pessoal, né, da Crystal. Uma loucura. Bom, vamos seguir. Em Rising, já não é nos apresentado uma Lara bem mais, entre aspas, enrijecida, desconfiada, claro, causada por todos aqueles traumas vividos, né, em 2013 e todas as HQs. Até aí tudo bem, né? Contudo, o que se segue no jogo é algo que eu fico me perguntando por quê. Eu me lembro de assistir aos trailers de divulgação e ficar encantado com o que eu tava assistindo, né? O que tava na minha frente. Até então eu pensei que seguiria a linha de raciocínio, né, do que foi iniciado em 2013, mas não. O jogo ele fica interessante até a fase da Síria pra mim. Aquilo foi uma amostra do que ela deveria ter sido, né? Mas infelizmente não. Ainda, pra mim, tudo que eles criaram no 2013 foi jogado no lixo, honestamente. E esse é um motivo principal de eu não suportar esse jogo. Eu tenho por base essa cena aqui, sabe? É literalmente matar ou morrer, mas ela fica toda sonammonga, sabe? E, mana, tu acabou de sair de ações, você mandou todo mundo de arrasta, quase centenas de pessoas, aí tu fica toda... E ainda vai ter gente que vai dizer o seguinte... mas ela estava se recuperando de um asfixiamento. Tem que levar isso em conta. Aí depois disso ela me solta esse negócio aqui. Para! Larga o livro! Ai, mana, não. Pelo amor de... Ah, mas você joga. Sim, eu jogo. Mas eu criei um certo ranço com ele, depois de avaliar certas coisas, sabe?
É uma dependência absurda de companheiros, uma enxurrada de combates desnecessário. Você anda, corre e você acha inimigos. Sejam humanos, animais e enfim. E principalmente, que diacho de traumas familiares, mano do céu. Ainda colocar um personagem para ser mais um modelo de paternidade para Lara? E o pior de tudo, a Lara nesse jogo não evolui em nada. Mulher sonsa e sem sal do caramba. Gente, bora deixar uma coisa bem clara. Não estou reclamando questão de gameplay, questão de gráfico, questão de aspectos técnicos, dublagem, nada disso. Bom, o que eu tô me referindo é a questão da personalidade da Lara. Porque pra mim, após o momento da Síria, que foi o ponto máximo da personagem naquele jogo, parecia que ela ia quebrar, desabar a qualquer momento, sabe? Parece que ia ter um rompimento na alma da personagem ali que, sei lá. Ele só voltou pra ser sequestrado. É chato ficar acompanhando, sabe? Mas eu tô falando isso em comparação ao antecessor, tá, gente? A Lara, ela tá mais focada em redimir o nome do pai, né? Do que tá procurando a fonte divina. Ai, eu me lembro na época do Rising sobre umas polêmicas, e a primeira delas sobre a exclusividade da Microsoft, e se ofereceu, né, pra ter a exclusividade que saiu só para os consoles dela, né, o Xbox One e o 360. Depois da exclusividade, né, que não durou nem 2 anos, que era para ser exclusivo, a gente teve um anúncio no mesmo ano que haveria pro PC e seria pro PlayStation. E tivemos que esperar 1 ano para a liberação dessas plataformas. Aí, se você parar para analisar o que foi que aconteceu também, se você for puxar aí na internet, as vendas do PlayStation do Rise foram maiores que a do Xbox. Que coisa, não? Então, como eu já falei sobre as HQs, né, da segunda temporada, que fazem parte da linha do tempo e seguem após os eventos do Rising, iremos passar pro mais bem avaliado, o mais bem criticado, só que não, Shadow of the Tomb Raider. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que era pra finalizar a era reboot, trazendo aquela sensação de volta, sabe, do que era pra jogar Tomb Raider. Nossa, assim, eu só posso dizer que teve muitas coisas, muitos problemas. E um deles foi que já não é encabeçado pela Crystal. Já vamos começar por aí. A Crystal meteu o louco, porque não iam estar desenvolvendo o jogo, mas iam fazer o outro jogo, Avengers. Pois é, pessoal. Então, quem assume a liderança da vez para fazer esse jogo é nada mais nada menos que a Eidos Montreal. Pois é, né? Bom, vamos para as primeiras polêmicas do jogo. Nome vazado, né? Para quem se lembra, acho que, se não me engano, em 2017 ou quase perto do lançamento, teve uma foto vazada na internet, se não me engano, no metrô, onde destacaram a questão do nome. E todo mundo começou a especular o nome. Shadow of the Tomb Raider. Vamos de mais polêmicas, né? Bom, na época em questão, antes do lançamento, é claro, e com a alta popularidade dos Vingadores na tela grande, ou seja, no cinema, Crystal Dynamics anunciou que iria desenvolver o jogo de nada mais, nada menos que Avengers. E como Tomb Raider ficou nessa história? Pois é, ficou terceirizado com a produtora braço direito, né, a mãe dos Montreal, com parceria com a Crystal, né, ou seja, ainda tinha uns dedinhos da Crystal ali. Outra polêmica em relação a Shadow. Escritora e roteirista dos jogos anteriores e quadrinhos, como a gente já falou, a Rihanna, ela não voltaria a desempenhar seu papel de roteirista nem como escritora da história por se sentir que não tinha, abre aspas, liberdade criativa. Lembra que eu falei sobre problemas familiares em Rising? Pois então, de acordo com uma entrevista, ela falou que algumas vivências da vida dela, ela incluiu no jogo. E que algumas falas do Richard, né, o pai da Lara, é retratado da vida dela. Ela fala com todas as letras que ela colocou memórias pessoais no jogo. Aí eu paro e penso, cara, não, tá tudo bem, vai criar uma narrativa, tudo certo, você quer criar uma história, mas eu pergunto pra você, precisava se incluir nisso? Era necessário se incluir na história?
Eu deixo aí pra vocês fazerem aquele questionamento. Talvez você esteja dizendo assim, mas ela mesma disse que foi por ordens superiores. Tá, foi ordens superiores, mas a ideia teve que surgir de alguém, né? Pelo menos é isso que eu acredito. Aí eu pergunto pra vocês, precisava se incluir a narrativa do jogo? Pois então, né? Com tudo que ela foi falando, né? Umas críticas que ela falou. E uma fã de Tomb Raider no Twitter disse o seguinte. Aqui um pequeno conselho para qualquer um que trabalhe na história de Tomb Raider. Falando diretamente, falando não como escritora, mas como fã. Parem de fazer cada história sobre o pai dela. Ninguém liga pro pai dela. Nunca deveria ter algum tipo de história interessado no que o pai dela fez. Esse nunca deveria ter sido o foco da história. E a Rihanna respondeu o seguinte. Falando alguém que muitas vezes fica sendo definida por seu pai, eu falei em entrevistas sobre não ser uma fã do enredo sobre o pai no Rise, mas foram ordens que vieram de cima. Eu tive que ficar em paz com isso para fazer meu trabalho. É um dos grandes motivos que os quadrinhos em que trabalhei foram muito não focados no pai. Aí, tá, agora que toda a cagada tá feita, você quer jogar seu corpo fora e você quer dar uma... mas não foi culpa minha, foi culpa de superiores. Por favor, gente. Por favor, né? Venhamos e convenhamos. Enfim, onde eu tava? Sim, Shadow. Bom, logo no lançamento, problemas com as resoluções do jogo, texturas, tudo tava uma maravilha. Tivemos também descartes de um final alternativo, que antes havia uma carta de que ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Jacqueline Natla. Sim, mesma vilã do Tomb Raider 1 e Tomb Raider Anniversary. E também, tirando, né, pra não deixar faltando, de Underworld. Aí você me pergunta, mas Raylan, por que o Shadow foi duramente criticado e quase abandonado pelos fãs? Bom, acho que eu posso citar alguns motivos aqui. Essa jornada de busca da verdade se tornou uma busca de aceitação da perda dos pais. Algo que já deveria ter parado na trilogia atrás, né? Apesar dele ter assemelhado aos clássicos, focado mais na exploração, em menos combate, a história do jogo é fraca. As motivações da Lara são rasas, Paititi é algo arrastado e... Vixe Maria! Mas Raylan tem uma luz no fim do túnel, não é? Não sei não, viu? Mas falando como um jogador, né, que eu joguei mais o Shadow que os dois primeiros do reboot, né, eu posso dizer que eu amo o Shadow, ele tá no meu coração, apesar de todos os problemas que houve nele, mas eu reconheço os problemas que teve, eu reconheço as polêmicas, reconheço as falas, as atitudes, enfim, eu reconheço tudo, mas ainda assim, ele ainda tá no meu coração. Pelo menos ele é melhor que o Rise, na minha opinião. Então, por favor, eu vou seguir aqui. Agora, bem aqui um pouquinho. Mais um pouco. Aí. Vamos recapitular agora os 3 jogos do reboot. Tivemos o 2013. Tivemos o Rising. E tivemos o Shadow. Lembrando que também tivemos as HQs. Livros. Não tô falando um livro, tô falando mais de um. Porque tem um que antecede o Shadow. Vamos recapitular o que a Lara fala em cada um dos trailers. Agora vamos lá analisar os 3 pontos nos trailers. O primeiro deles. Então eu soube o que deveria me tornar. Esse ano de 2013. O segundo, em Rise. Nós tornamos quem fomos destinados a ser. Beleza. E agora no Shadow. Tornando-se a Tomb Raider. Ou tornando-se Tomb Raider. Dependendo do artigo que você queira utilizar. Mas você para e analisa tudo o que aconteceu. E você fica... Tá, cadê? Cadê aquele vislumbre da mulher que deveria ser? Pois é, fica o questionamento, né, gente? Até então. Agora, saindo um pouco da linha dos jogos da série, vamos entrar em outra polêmica com relação à personagem Lara Croft. Lara tá presente em
todos os jogos possíveis de outras franquias, menos na dela própria. Mas Raylan, isso é bom porque a personagem vai ser vista, a personagem vai ser relevante novamente, porque a personagem isso... É interessante, a Lara está em outras franquias, sendo vendida como uma skin, como no Fortnite, né? Tudo bem, né? Mas eu vejo que é um problema. Porque se você usa dessa artimanha pra chamar atenção, é porque alguma coisa tá errada. O que eu penso. Você usa dessas estratégias para chamar atenção, sendo que o seu jogo, o seu produto, né? O que você tem nas mãos que deveria ter essa visão. Mas não, né? Mas vamos averiguar aqui, né? Já que ela não se tornou a Tomb Raider nos jogos principais dela, eu acho que a gente vai pegar um pouquinho de cada coisa aqui para ver se sai o que a gente precisa. Primeiro, ela tá no Fortnite, para aprender a ser aquela pistoleira e boa manuseadora de armas que precisa ser, né? Ou então, em Call of Duty, ela tá colocando à prova tudo que aprendeu em Fortnite, o que ela não usou nos jogos dela, ela vai estar usando nos jogos dela que vai estar por vir. Eu espero, pelo menos. Aí vamos lá. Tivemos, né, os jogos da franquia no LAU, onde a Lara fazia as acrobacias e tudo. Agora no Fall Guys, ela tá aprendendo as acrobacias e ter a agilidade que precisa ter, né? Mas em Dead by Daylight, para continuar sobrevivendo. E o mais engraçado aqui, as pessoas descobrirem que a Lara é britânica através do Dead by Daylight. Gente, como assim, cara? Você não tem um mínimo esforço pra tentar descobrir que a Lara é britânica? Não tá, né? Mas não vamos parar por aí, não. O melhor está por vir. E agora, a Lara Croft, se preparem, não é mais uma ladra. Oi? Pelo menos é o que fala em Hero Wars, né? Com algumas imagens que foram descobertas, né? Soltaram na internet, principalmente no Twitter antes dele ser deletado aqui no Brasil. Soltaram lá. E as pessoas mandaram. Ela agora só quer saber de desvendar a verdade. Ou seja, ela não quer mais se aventurar por puro prazer. Ou melhor, só pelo esporte, né? A necessidade dela agora é descobrir a verdade. Meu Deus, é sério isso? Onde é que isso vai parar, minha gente? Aí a gente percebe o quanto que a escolha... Eu vejo assim, gente. Você tá cedendo uma parte, né, dos direitos de imagem da sua personagem, né, da sua franquia, para que ela esteja presente em determinados jogos. Beleza. Ok. Mas biografia, falas, tudo que está presente naquele jogo que não é da sua franquia, ela tem que ter o aval, ela tem que ter o posicionamento certeiro de que aquilo vai ser aprovado. Então, se tá no jogo, é porque foi aprovado. E se foi aprovado, então, cabeças da Crystal estão dizendo, não, é isso mesmo. A Lara não é mais ladra. A Lara agora, ela é descobridora da verdade. Ela vai ser, sei lá, eu não sei, não tenho nem palavras pra dizer, cara. Nossa. Aí você me pergunta, aí você ia falar, não, porque nós como fãs, nós temos que aceitar o que a empresa tá fazendo. A gente tem que aceitar. Aí vai ter gente que vai me falar assim o seguinte: mas como fãs a gente deve aceitar tudo que eles estão colocando pra gente, porque nós somos fãs e nós devemos apoiar sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer que agora eu sou obrigado a aceitar o que me é oferecido, engolir sapos sem falar o que eu penso a respeito? Por favor, negativo. Primeiro de tudo, eu como cliente / consumidor, eu tenho o dever de experimentar aquilo que está sendo me oferecido, certo? Beleza. Mas eu também, preste atenção, mas eu também tenho o direito de dizer o que eu penso. E também eu tenho o direito de falar não só o que eu penso, mas dar minhas críticas, sendo elas positivas ou não. Se eu gostei ou não, quais os pontos positivos e pontos negativos a respeito daquilo. E pronto. Quer dizer que agora, só porque eu sou fã, eu não posso dizer o que eu penso? Porque vai ferir uma parcela de pessoas? Faça-me o favor, né?
Faça-me o favor. Agora bora sentar e conversar sobre isso aqui rapidinho. A gente conversou sobre várias coisas, sobre as críticas, que fãs não podem ter crítica, né? Mas bora olhar pra isso aqui. Se isso aqui não lhe dá um motivo pra dizer assim que tem pessoas mais intencionadas nesse caso, alguma coisa tá errada. Já se viu um jogo de 97, né? Que acredito que nem tinha passado na ideia dos desenvolvedores a respeito dessas, entre aspas, pautas, né? E vem uma pessoa dessa aqui que faz esse tipo de colocação. Gente, que coisa escrota de se pensar, viu? Que coisa escrota de se pensar. Deixa aí pra você ficar fazendo análise e refletir sobre isso. Bom, galera, eu falei que eu não ia falar, né? Eu não ia comentar sobre os jogos, né? Os spin-offs, que o Lara Croft e The Guardian of Light e o The Temple of Osiris, porque não estavam envolvidos na linha temporal dos jogos. E tanto é que você assistir isso aqui, você vai ter ciência do que eu tô falando. Franchise from a number of different levels, right? From the reboot being kind of our big beats at that point with the Batman Begins equivalent, with Lara Croft Guardian of Light and that series. We did another one, Temple of Osiris, after being more along the lines of an animated series almost, where this is kind of would live alongside in between, and it allowed the studio. Again, there was another reason for this. It allowed us to experiment more in in multiplayer, for example, on co-op, and we had a new team on that I really wanted to help grow leadership in the studio. We did a HD remake as well of the first three, and these were just sort of different efforts we started putting in place over the course of 3 or 4 years. And that allowed for creativity, that allowed for a big beat refresh, it allowed for us to actually develop technology like multiplayer skills and co-op skills and experiment, develop the studio with new leadership, and also give us the breathing room and time to explore what the future was going to be for the mainline release. Ou seja, esses jogos, eles foram criados porque eles queriam inovar, trazer uma coisa diferente, um tal de multijogador. Beleza, isso não é errado. Mas depois, eles verem que isso aconteceu, eles querem colocar isso na linha do tempo agora dos jogos oficiais. Entendem agora a discrepância das coisas? É esse o problema. Vamos falar sobre a unificação. Vocês lembram o que aconteceu, né? Que eu mostrei. E os jogos, né, do reboot, eles iriam reiniciar toda a franquia. E que ele não deveria falar sobre o seu passado e muito menos seu precursor dos que viriam. Então, se não deveria, por que vão fazer isso agora, né? A já tem tanto tempo essa notícia, por que tá tocando essa tecla agora? Porque eu tava sem saco de fazer a notícia. Pronto, acabou. Isso eu tô fazendo agora porque eu quero. Continuando. Agora estão com isso, né, de unificar todas as linhas do tempo. Gente, isso vai dar uma merda tão grande, porque não me refiro só ao trabalho da Core, né, o que foi feito, mas na história em si. Porque se você ainda não sabe, Legend, ele não é um reboot. Ah, mentira. É verdade. Só você ver isso aqui agora. This is actually the first time we've rebooted the franchise, and by that I mean we're starting the story arc from scratch. In the past we've done an anniversary game where we reimagined her very first adventure, but it was still within the canon of that pre-existing story arc. So this is really the first time that we've taken the Lara universe and the Lara character and said we are going to tell this whole story again from the beginning. So that is Lara's journey in this particular chapter. Então eles criam uma narrativa, dá um branco na cabeça deles que eles querem apagar tudo. Não foi isso que eu fiz. Sendo que eles fizeram. Entendeu? Mas sabe qual é o maior problema aqui? Se você pegar os créditos dos jogos, desde Legend até o Shadow, uma equipe trabalhou na trilogia Lau e uma equipe trabalhou na trilogia do reboot. Acredito eu que a nova leva de jogos da Lara, eu espero, né, que venha, vai ser uma outra equipe. E, sinceramente, eu não sei. Não sei o que vem por aí, gente. Honestamente. Com relação da Crystal mexendo na linha do tempo, questão de história, que eles nem sabem o que eles estão fazendo, eu acho que esse vídeo vai resumir muito bem o que eu penso. Por que você quer as luvas do Ali?
Porque é história, Júnior. Eu detesto história. Não tem nada de novo. É tudo coisa que já aconteceu. Essa é a minha reação. Continuando. Depois dessa notícia de unificação, tivemos a notícia de que o jogo estaria sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, né? E desde então estamos sem notícias. Mas houve alguns tipos de vazamento aí, né? Que foi um burburinho que a Lara ia estar recrutando, treinando alguns raiders e que ela não estaria mais só, ela estaria acompanhada. Aí acho que você deve saber o que foi que aconteceu depois disso, né? Eu não vou tocar nesse assunto agora, acho que deve ser assunto para um outro vídeo. Então, com esse vazamento, entre aspas, houve muitas coisas, né? Com relação a, acredito que, restrita de roteiro, restrita de história. E acho que eles vazaram isso propositalmente para saber a reação dos fãs. Essa é a minha opinião. Se não foi, que bom que aconteceu, porque, olha, se isso acontecesse, era o fim da franquia. Mas, pelo menos uma luz no fim do túnel, eu posso dizer, gente. O trailer e o anúncio dos nossos queridos Tomb Raider 1, 2 e 3, o remaster. Gente, melhor coisa em anos que poderia acontecer com Tomb Raider. E a gente vê não só o carinho que foi feito com esses jogos, mas a dedicação. Meus agradecimentos a Aspyr por ter feito essa colaboração com a Embrace, né, para poder soltarem esses jogos. Ah, mas não foi a Crystal? Não, meu filho, se você entrar no site aí de Tomb Raider, vai estar lá, publicado e desenvolvido por Aspyr. Crystal Dynamics não fez nada, gente. Acho que eles não queriam nem que esse remaster saísse. Mas ainda falando sobre remaster. Bora falar sobre polêmicas ainda? Então, muitos burburinhos ocorreram desde o anúncio. Desde produção, lançamento, enfim, mas eu vejo assim que a maior polêmica, totalmente, abre aspas, desnecessária para algumas pessoas, né, no fandom, ou na comunidade, como chamam, está vinculada à mensagem ao abrir o jogo, né? Que a produtora não compartilhou dos atos, ações, ofensas e, abre aspas, representatividade que são exibidos nos games. Diz o seguinte: os jogos dessa coleção contêm representações ofensivas de pessoas e culturas baseadas em preconceitos étnicos e raciais. Esses estereótipos são extremamente prejudiciais, inaceitáveis e incompatíveis com nossos valores na Crystal Dynamics. Em vez de remover o conteúdo, escolhemos apresentá-lo aqui em sua forma original e inalterada, na esperança de que possamos reconhecer seu efeito prejudicial e aprender com isso. Então tá, gente, vamos esperar por partes aqui, né? Primeiro que Crystal nem fez nada com relação a esses remaster. Eu ainda falo que eles não queriam nem que isso acontecesse, tá bom? Segunda coisa, quer dizer então que se eu jogar esse jogo, os jogos, né? Eu vou ser uma pessoa intolerante? Uma pessoa que ofende outras culturas? Uma pessoa que tem preconceitos étnicos e raciais? Gente, tá tão na cara a falta de carinho pela franquia, tá tão na cara a falta de tato que esses caras têm, a falta de humildade, que eles não têm um mínimo para dizer assim, não, a franquia não é nossa, não fomos nós que criamos. Vamos respeitar o legado que foi feito com a personagem que estamos desenvolvendo. Ah, não. É muito mais fácil tacar pedra, é muito mais fácil dizer que não, isso não nos representa, não, isso não significa que eu estou envolvido. Então por que tu coloca uma porcaria de uma mensagem dessa, cara? Hein? Agora vem aqui comigo. Vamos voltar lá no Shadow, né? Aí eu falo uma coisa assim. Ainda bem que no Shadow eles colocaram um aviso dizendo que o jogo é puramente ficção. Porque eu acharia estranho, né? Eles desejarem que aconteçam umas catástrofes como aquela. Um nível apocalíptico na Terra. Porque, pensa comigo. Um tsunami, pragas, terremotos e até a morte do Sol. Nossa, que valores e representatividade essa empresa defende, não é? Não, mas ainda bem que eles colocaram um aviso sobre a obra ficcional que eles criaram. Que alívio.
Aí depois eles vão dizer assim, mas não fomos nós que criamos o Shadow. Foi a Eidos Montreal. Ai, gente, meu Deus do céu, olha. É cada uma. Pensando por outro lado. Quer dizer então que agora os jogos atuais vão precisar sempre mostrar uma mensagem para relatar que aquilo que está contendo no jogo é puramente ficção? Não brinca. Não, só porque, de acordo com algumas reportagens, né, de algumas mídias que falam que os jogos de videogame são responsáveis por atos de violência, vandalismo no meio dos jovens e adolescentes e são crescentes. Jura mesmo? Então, vamos lá. Quer dizer então que se... Por estar jogando o jogo como Super Mario, né? Por poder descer e subir pelos canos de PVC, lutar contra as tartarugas lá do browser e cogumelos podres. Ou melhor, eu vou poder lutar, né? Brigar com uma pessoa e eu vou conseguir fazer um brutality até sobrar somente os ossos dele, sabe? Ou melhor, eu vou ficar esperando alguém defender a Terra de aliens espaciais que buscam invadir a Terra. Ou melhor, eu vou me infiltrar em um laboratório com potenciais riscos biológicos e causar um apocalipse zumbi. E vou dizer que isso não passou de um problema, né? Como acontece lá no Resident. Cara, não sei não. Eu fico pensando como foi que as coisas começaram a dar tão errado, sabe? Sinceramente, eu olho pra essas coisas e eu vejo assim que ou a gente estagnou em algumas coisas, né? Porque, pra mim, é uma coisa muito estranha que tem acontecido ultimamente. Olha, pessoal, eu vou abrir meu coração pra vocês. Eu sinto muita saudade de quando a gente só lidava o nosso videogame, sabe? E só nos importávamos em jogar. Eu vejo assim, eu me lembro quando eu tinha meu PlayStation. E eu pedi emprestado uma fita do meu amigo Gabriel. E nessa fita tinha alguns jogos. E um deles era não era nem Mega Man, acho que era Rockman. Uma versão japonesa, eu acho. Não, eu não sei, mas eu me lembro muito bem. Que era o Mega Man. E era de 16 bits. Nossa, que tempo bom, velho. E a gente jogava, né? E a gente pensava assim, nossa, que jogo legal. Coisa divertida, mas parece que hoje não tem mais isso, sabe? Gráficos, a jogabilidade, textura, nada disso importava pra gente. Eu fico pensando assim, gente, você pega uns jogos do Super Nintendo, por exemplo, até hoje, se eu for pegar pra jogar os Tartarugas Ninja, ou o jogo dos Power Rangers, a Aladdin, que era feito da Disney, Street Fighter, nossa, são jogos que até hoje, se eu parar pra jogar, eu jogo porque são jogos incríveis e simples. Não precisava de muita coisa, sabe? Eu fico imaginando, por exemplo, o jogo Duck Hunting. Se ele fosse lançado hoje, imagina iria aparecer a primeira mensagem. Esse jogo é totalmente ficcional. Nenhum pato ou cachorro foi ferido durante a execução deste trabalho. Já pensou? Eu imagino a chuva de críticas nas páginas de venda do jogo. Isso é contra o direito dos animais e que não sei das quantas. Gente, essas pessoas esqueceram, sabe, que jogar videogame deveria ser algo por puro prazer e não por questões políticas, questões pra trazer alguma coisa que venha influenciar na nossa vida, sabe? E se estão fazendo isso, acho que já é problema das produtoras, sabe? Não, você tá querendo ser uma pessoa alienada? Não, cara. Eu queria ser uma pessoa informada, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou fazer alguma coisa pra saber o que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Agora, como eu falei, né? A nossa vida já é difícil. Eu vou ter que me preocupar com que a mensagem política, governamental e colonialista e pipipipopopó do que o jogo vai me tratar? Ai, gente, por favor, eu quero me divertir, eu não quero pensar se isso vai me influenciar ou não na minha vida real. Eu não entendo, sabe? São coisas assim que eu fico, gente. Enfim, bora continuar. É incrível, né? Quando uma parcela de pessoas começa a falar sobre a, abre aspas, hipocrisia de alguns fãs por questionarem a retirada de 2 imagens, as quais faziam parte das texturas do jogo base. Com relação ao remaster, né, a retirada dessas imagens, eu fico pensando assim, cara, por que foi tirado? Ah, mas já foi
já foi consertado nos outros updates, tá? Mas a pergunta que não quer calar é por que foi tirado? Uma coisa que já era fixo ali, por que foi tirado? Vou deixar o questionamento. Será que foi avisado que os jogos originais, junto com as suas respectivas expansões, não seriam modificados em nada, né? Por que então que na atualização resolveram tirar? Mas não vai alterar em nada o jogo a falta dessas imagens. Isso só é coisa que vocês colocam na cabeça de vocês. Isso não vai influenciar na jogabilidade e nem na história dos jogos. Dane-se. Respeitem o material original. Beleza? Se você tá querendo passar pano pra empresas, isso já é problema seu. Agora, não venha mexer com algo que já existe só pra querer dar uma de eu respeito, eu concordo com a posição de fulano e de ciclano. Por favor. Por favor. Mas o problema é que essas críticas fazem gerar confusão, o que resulta na difamação, na desonra, na mancha da reputação da franquia. Olha, assim, é bom que tenha esse tipo de discussão pra ver se elas acordam, sabe? Porque, mano, século XXI, temos muitas coisas pra verificar, mas, gente, se ao menos essa produtora, esse estúdio, né, de desenvolvedor, esse estúdio, né, de jogos, que é a Crystal, está com os direitos da franquia, soubesse o que fazer, não teria tantos casos como essas críticas. Simples. É simples. Agora, uma empresa que desde que começou a era do segundo reboot, que agora não é mais segundo reboot, é primeiro reboot, né? Começou com a seguinte declaração: esqueçam tudo que você sabe sobre Lara Croft. Não teríamos tantos problemas assim. Eu falei e repito, se eles ao menos fossem mais humildes para reconhecer os erros das atitudes e falas deles, eles seriam bem mais recebidos. Não acha? Porque eu acho. Agora vamos falar sobre algumas coisas. Existe sim os fãs da era clássica, que eu acho que é a maioria, porque se não fosse, os remasters não teriam vendido como venderam, né? O Level Editor, que até hoje está funcionando, não teria tantos Level Editors disponíveis para baixar. Muita gente não teria jogando algo novo, porque se depender da desenvolvedora, a gente estava mendigando afeto, como a gente tem mendigado com esses conteúdos em outras franquias. Tem a galera que conheceu a franquia através da trilogia Lau, e aqueles que conheceram pelo reboot. O lance aqui é: as pessoas não entendem o problema de trás. O marketing feito, as falas, as ações a respeito do tudo que foi feito. Quer dizer... mas o problema está desde quando o Angel of Darkness aconteceu. Mano, assiste o vídeo de novo pra você entender o que foi que aconteceu, o que acontecia, pra você falar alguma coisa, por favor. Obrigado. O X da questão aqui não é que os fãs não sabem apreciar as obras feitas. Não. Mas é essa saturação, a modificação, a transformação que a personagem teve durante todos esses anos, desde quando foi pra outra desenvolvedora, sabe? O que foi descaracterizado de uma forma tão porca, tão nojenta, de uma maneira horrível. 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 Horroroso. Aí, eles, em um determinado momento, eles querem refazer tudo da sua maneira, isso, beleza. Ok, eles estão com o direito da franquia. Mas precisava pisar em algo que já era consagrado por anos na história. E durante o lançamento dos remasters, eu acho assim, cara, ou esse pessoal não presta mesmo, ou é algo que a gente pode dizer assim, o que eles estão tramando. Eu lembro quando lançaram o remaster, né? Logo em seguida lançaram a imagem da Lara unificada. E todo mundo, nossa, a Lara unificada, isso, aquilo, outro, o maior burburinho na internet. Chuvas de críticas, como sempre, chuvas de comentários, e a maioria desaprovando porque a Lara não era a Lara. Depois a gente fala sobre isso. Aí no mesmo dia, eles soltam que a imagem que estava sendo liberada era só uma arte conceitual. Não significava
que era a Lara unificada. Aí mais chuvas de comentários, de críticas, e vendo o que aconteceu e as coisas como estavam acontecendo, eles voltaram atrás. E até então essa é a Lara unificada. Agora vamos falar sobre isso, né? Sobre esses comentários que estão dizendo que a Lara está com feições masculinas. Eu não vou passar pano, tá? Não vou criticar. Porque assim, pra mim já deu muitas coisas com relação a Lara. Eu pego meus jogos antigos e jogo, sem precisar me importar com opinião de A, B ou C. Eu já tenho a minha opinião, eu tô compartilhando com vocês aqui pra vocês entenderem tudo que tá acontecendo, né? E fizeram comparações, sabe? Do que poderia ter sido feito pra melhorar a aparência, né? Nessa arte conceitual. E eu digo o seguinte, deveria ficar assim, sabe? Mas é algo que já vem acontecendo no mundo dos games, e não só com a Lara. Com vários personagens, principalmente personagens femininas. É só vocês verem essas imagens aqui. Eu não sei o que eles estão pensando, sabe? Aí vocês me perguntam com relação à aparência da Lara divulgada. Assim, não me incomodou em nada, mas apesar de eu querer ela um pouco mais feminina, como eu já mostrei nas imagens, né? Enfim. Mas assim, gente, se fosse pra pegar uma unificação de Lara, né? Por que não pegaria aquela da foto do Templo de Osíris? Pra mim, aquela é a persona da unificação da Lara. Uma junção do clássico com o novo. Pra mim, aquilo ali tá perfeito. Mas, né, Crystal fazendo bobagem. Tirar aquela beleza que tinha nas personagens femininas, tirar aquele encanto que tinha nelas, não sei o motivo disso. Agora, bora falar sobre esse negócio, né, dessas características. Eu trago como exemplo o que aconteceu com Resident Evil 7. Eu demorei anos para poder jogar pela primeira vez por conta de que eu não gosto e nunca gostei de jogos em primeira pessoa. Mas eu fui influenciado por algumas pessoas dizendo que o jogo era muito bom e tal. E eu me atrevi a jogar. Beleza. Porque assim, gente, a gente sabe o que aconteceu com Resident Evil 6, né? Apesar de eu gostar muito. E ele foi muito bombardeado por questão da ação e tudo mais, beleza. Aí, o que a Capcom fez, né? Além de trazer uma nova história, um novo personagem, trouxe, né, uma nova engine que foi desenvolvida, né, pela Capcom. E você tá me perguntando assim, mas o que isso tem a ver com Tomb Raider? Simples, né? Se você jogou ou ainda não jogou, eu vou falar aqui do mesmo jeito. No final do jogo, temos uma cutscene em que somos apresentados por um personagem novo. Só que não é novo. É o Chris. O Chris Redfield. Acho até hoje tem um burburinho do design utilizado no personagem. E totalmente diferente do que já era acostumado, sabe? Na franquia da Capcom. A chuva de críticas e pontuações a respeito disso foi grande. E a gente pode ver que a Capcom ouviu os fãs. Ainda bem que ouviu os fãs. E no jogo seguinte, né, o Village trouxeram de volta o design conhecido do personagem. O que eu quero dizer com isso? É simples. Não precisa mexer no personagem. Estão conseguindo captar a ideia? Eu espero que sim, gente, porque é muito chato ter que fazer um vídeo pra ter que explicar o básico, sabe? É simples. Agora, voltando pra Tomb Raider, né? O problema aqui é que eles são tão mesquinhos e possuem esse sentimento de superioridade que eles não aceitam a origem da personagem. Com isso, ficam manchando a marca e a história dela no mundo, sabe? Eu penso assim que na maioria das vezes a Crystal sempre afirmava as mesmas coisas. Que Lara Croft estava batida, que as roupas clássicas não faziam mais sentido, que a série precisava se modernizar, ou melhor, se reinventar, né? Se a gente for pegar a entrevista que o Dan Bison, né, o diretor de Shadow, falou, que as duas pistolas não retornariam em Shadow of the Tomb Raider, né? Ele disse o seguinte: não, eu não quero isso. Para nós, este é um momento decisivo dela, disse ele. Não vamos colocá-la em shorts com pistolas duplas de biquíni. Não é isso que é, né? Bison elaborou ainda mais, dizendo: para essa trilogia, não dizendo nada sobre mais tarde. Não sei sobre os títulos futuros, mas para essa trilogia, o arco ainda é sua arma de assinatura. Eu fico pensando, gente, se no trailer tava dizendo assim, tornando-se a Tomb Raider, ou tornando-se Tomb Raider, no mínimo,
Era pra ter as pistolas duplas. No final do game, pelo menos. No finalzinho. Ela pegando, trocando a maleta, na mochila, sei lá. Qualquer coisa que remetesse à Lara clássica. Mas é porque eles não souberam como desenvolver isso. Se você pegar o vídeo aí na internet, tava lá a animação da Lara com as pistolas duplas. Por que não foi incluído? Não faço ideia. Sinceramente, eu não faço ideia. Mas sabe que eu fico pensando? Isso me faz pensar lá em Avengers, a Viúva Negra. Se você não tá lembrado, na época quando começou, né, os burburinhos que a Crystal estavam fazendo o jogo dos Vingadores, descobriram que tinha alguns templates, né, algumas assinaturas de comando, onde que alguma coisa tinha a ver com Tomb Raider. Eu vou deixar a imagem aqui soltando, onde diz: aparentemente o beta de Marvels e Avengers tem o código de animação referindo-se a Lara, entre aspas, e Tomb Raider 12. A jogar pela ordem numérica dos jogos Tomb Raider 12 é o próximo jogo e utilizará recursos dos Vingadores. Aí você pode perceber TR12 Player, TR12 alguma coisa, TR12. Aí tem lá Lara, Campsite, Equipage, Weapon, Campsite Exit, Campsite Payout, enfim. Aí você vê como a Viúva Negra estava aqui, com as duas pistolas. Muito parecida com a Lara no Rise, quando ela usa aquela jaqueta, né? Então, basicamente, tudo que não vemos em Lara, né, a gente pode ver na Viúva Negra, né, da Black Widow. Gente, verifique esse vídeo aqui. Tudo o que a Lara não foi, a Viúva Negra é. Nos jogos, tá? Ai, gente, olha, tem comentários. Come and get it! Agora eu pergunto uma coisa pra vocês. Como é que um jogo, ou melhor, uma DLC, uma continuação direta do jogo original do Uncharted, tem uma personagem mais carismática, mais atrativa, completa, feminina e, pasmem, mais Lara Croft que a própria Lara Croft? E não para por aí. Os fãs, é claro, fizeram um mod onde puseram as roupas e modelo da Lara na personagem Chloe. E, gente, eu digo a vocês, funciona. Funciona muito bem. Eu não digo só pelas roupas ou pelo modelo que foi colocado lá, mas a combinação de tudo. Das roupas, do modelo e até da personalidade da personagem principal. Aí eu fico pensando, gente, sei lá, cara, é tanta coisa que aconteceu que desmotiva, sabe? Desmotiva muito. Até uma captura de tela, que até a gente já falou sobre isso, sobre a Amy Hennig, que era para trabalhar no Legend, e ela não foi convidada, né, para ela ter feito outro tipo de jogo. Ela foi lá e criou a Lara Croft na série Uncharted. Eu fico pensando assim, imagina essa mulher trabalhando com Tomb Raider. De novo eu faço essa pergunta. Imagina ela trabalhando com Tomb Raider. Nossa, mano, é dar um tiro no pé. É dar um tiro no pé, velho. Então, pessoal, a gente falou sobre, bem rápido, né, sobre a unificação das linhas do tempo. Mas até hoje, eu lembro da minha reação com esse anúncio. E não foi uma das melhores. Mas por que, Raylan? Cara, imagina, uma franquia que já existia, né, há não sei quantos anos aí, desde 96, tem uma personagem consagrada, com uma biografia fechadinha, apesar de uma pequena mudança no The Last Revelation, mas com a troca de estúdio houve uma nova mudança. E depois de alguns anos, mudou de novo, fora os erros com relação a isso. É uma bagunça sem fim, mano, uma bagunça sem fim. Primeiro que a gente já ouviu que Legend não é um reboot, né? Mas assim, se você pegar aí do 1 ao 6, tá? Mas precisamente do 5, em Chronicles. E a gente tem um vislumbre lá do memorial da Lara. E a gente vê umas figuras lá. Uma figura é o Winston, né? O mordomo. E as duas figuras à direita são os pais da Lara. Vivíssimos. Aí troca pra Legend, né?
A mãe da Lara foi de arrasta quando ela era criança, né? E o pai dela também. E aí? Primeiro furo de roteiro aí, né? Aí depois vai pro Underworld. Aí a gente descobre que a Natla fez os pirim-pim-pim dela com o Richard, que é ela que foi de arrasta com ele, né? Fez ele de capacho. Aí, beleza, né? Estávamos numa linha do tempo ali, nos 3 jogos. Aí corta pro reboot, novamente. Os 2 pais também já tinham ido de arrasto. Aí você joga o Rise e você descobre que... Na casa dela, né? Na mansão. Aí quando você vê, no final do Rising, com o final alternativo, né? Eu acho o final... A Ana revela que foi uma ordem da Trindade. Se eu não me engano, foi o Rourke que matou ele, né? Ou foi a Ana? Eu não sei mais, gente. Faz tanto tempo que eu não jogo esses jogos. Eu tenho que até que relembrar de novo. Aí eu pergunto, vai ter a linha do tempo, né? Unificado. Como é que vai ficar essas pontas soltas? Quem matou quem? Quem fez o quê? Aí a gente descobre que o Ralph aumentou da Lara, né? E que o Werner von Kroon não existe mais, então, na linha do original. Porque, se eu não me engano, o pai da Lara descobre, né? Esse fascínio da Lara pelas aventuras e tal. E liga pro Werner, pra que ele levasse a Lara, né? Aí que aconteceu todo aquele prelúdio lá do Tomb Raider 4. Ai, gente. Harlan, quanto ao Anniversary, Anniversary, apesar de ter a mesma base do primeiro jogo, né? Ele trouxe um novo enredo. A Lara, ela já conhecia o Esquinho através do pai. E ele, por ser arqueólogo, nessa nova linha do tempo, já estava atrás dele. Pois é, né? E com relação a tudo isso, eu penso em uma coisa, meu Deus, uma bagunça, né? Porque uma coisa todo mundo precisa evoluir, isso é fato. E agora, com relação ao filme, o segundo filme que seria com a Alicia, né? Eu fico pensando aqui, né? A gente teve o primeiro filme com ela. Assim, pelo que o filme foi proposto a fazer, com o roteiro do 2013, ele foi um ótimo filme. Ele teve base com o filme 2013, gente. Apesar dos furos lá, apesar do pai dela estar viva no filme, enfim, não vamos entrar em discussão sobre isso. Mas, com relação ao cancelamento, mas com tantos adiamentos, eu posso pensar numa coisa. Não sei se vocês vão pensar comigo aqui. A Lara Croft já teve um vislumbre da Lara unificada no filme 2013 com a Alicia. Ela pegando as 2 pistolas. Eu vou levar 2. E assim, até o jeito, a atitude, né, da Lara da Alicia no 2013, no 2018, né, do filme, a gente pode ver que era uma Lara totalmente diferente do jogo. E que, sinceramente, eu prefiro 1000 vezes a Lara do filme do que do jogo, né, de 2013. E eu fico pensando, esse cancelamento foi porque a Alicia estava grávida mesmo? Esses adiamentos aí foi porque não estava dando na agenda? Ou porque simplesmente a MGM, né, que era a produtora do filme, perdeu os direitos? Ou porque já tivemos um vislumbre do que estava para acontecer e não aconteceu? Principalmente nos jogos. Fica uma pergunta para vocês, hein? Mas, como já falei e pergunto novamente, como que manter a cabeça erguida com tantas coisas desastrosas que eles estão fazendo? E fizeram, né? Qual é o limite? Quer dizer, qual é a real identidade de Tomb Raider? Após as reinicializações, a Crystal simplesmente meteu a louca e quer unificar tudo. Eu fico pensando assim, não tem como você descartar as coisas e refazer a sua maneira, sabe? Não é legal. Você pegar no dicionário aí de inglês ou fazer até um Google e pesquisa a diferença entre reboot e reset. Reset você faz a limpeza geral, sabe? Reboot não. É como se fosse um reinício. Você pegar o seu celular aí e fazer a reinicialização, você não apaga nada. As suas configurações, pastas, arquivos, tudo permanece. Reset não. Reset ele apaga tudo. É praticamente isso que estão fazendo, sabe? Pois é, pessoal. Chegamos aqui no final do vídeo. Se caso alguém vier me perguntar a respeito do que eu espero dessa franquia atualmente, honestamente eu não sei. Não sei porque são muitas camadas, muitas frustrações, muitas turbulências
desde o início, quando foi lançado até hoje, 2 empresas, né? Que fizeram tudo o que fizeram com a franquia. Tudo em nome do dinheiro, tudo em nome, né, de ganhar e nunca se importar com a opinião verdadeiramente dos fãs, né? Então é isso. Esse aqui fica o meu vídeo de um desabafo. Eu espero que você tenha entendido os meus pontos. E eu me despeço a partir de agora. Se você quiser, você pode comentar, você pode curtir e compartilhar com quem você quiser. Me despeço. Valeu, galera. Fui.